Seja muito bem-vindo ao nosso quarto encontro de live semanal. Hoje falaremos sobre gestão para fotógrafos e como que você torna a sua empresa mais previsível, tendo controle absoluto sobre ela. Nós teremos um convidado especial hoje, já quero agradecer ele aqui de forma grandiosa. Muito obrigado, Matheus. O Matheus ele vai tocar a segunda parte da reunião. Eu vou fazer uma introdução breve aqui sobre o nosso projeto, né? Sobre o que eu acredito que é fundamental para que vocês tenham uma gestão eficiente. E depois ele vai tocar também parte dessa aula e também apresentar para vocês um sistema. E esse sistema que vai ajudar vocês não só no controle de contatos, mas também no controle de contratos e também sobre o gerenciamento financeiro e mais outras coisas que são importantes para vocês tocarem a empresa de vocês. Lembrando que, prestem bem atenção no que eu vou falar agora, se eu estou trazendo um convidado aqui, é porque eu confio 100% nessa pessoa e no que ela faz. Vocês sabem muito bem disso. Eu nunca fiz publicidade para outras marcas e nem para ninguém. Então, quando a gente faz esse processo aqui de trazer uma marca de fora, que no caso é o Matheus, e ele tem um sistema também integrado na empresa dele, que agora está funcionando para vocês como fotógrafo, isso daqui é porque eu acredito no processo, tá bom? Então, se eu acredito, vocês têm a minha chancela de testarem, validarem e integrarem isso na empresa de vocês. Eu não estaria divulgando algo e não estaria também trazendo uma pessoa que eu não acredito e que eu não consigo dizer que é um bom profissional e que faz um trabalho realmente digno, tá bom? Então, fiquem tranquilos em relação a isso, vocês têm aqui toda a minha confiança e sempre, né? Meu compromisso com vocês é sempre com a verdade. Eu já recebi dezenas de propostas sobre várias coisas relacionadas ao mercado de fotografia e eu mesmo nunca aceitei elas. Eu sempre declino as propostas. Por quê? Porque são coisas que muitas vezes eu não acredito de fato. Né? E se eu não acredito, eu não coloco o meu nome, minha reputação e muito menos a esperança dos meus alunos em risco. Né? Quando a gente faz um trabalho de fotografia, um trabalho de mentoria, um trabalho de consultoria, seja lá qual for, a gente está trabalhando com o futuro de vocês. Então isso é muito sério para mim, tá bom? Então eu já queria deixar isso aqui bem claro para que a gente tenha um bom desenvolvimento do que nós estamos fazendo aqui hoje, como comunidade, beleza? Vamos lá então. A aula de hoje é sobre gestão. Deixa eu abrir meu iPad aqui para a gente já começar. Maravilha. Se vocês estão vendo minha tela preta aí, me comunica nos comentários para eu saber, ou faz um sinal de joinha aí para eu saber que vocês estão aqui. Maravilha, tudo certo então. Vamos lá. Então a aula de hoje é sobre gestão para fotógrafos. Maravilha, vamos lá. Vamos falar sobre isso daqui. Deixa eu estabelecer um conceito para vocês aqui relacionado à gestão, sobre muito como eu penso, tá bom? Eu não sou um exímio gestor, eu quero deixar isso aqui bem claro, mas eu tenho alguns sistemas que foram validados nos nossos mentorados e nas pessoas que estão com a gente há muito tempo, né? E uma definição que eu gosto muito de gestão é aquilo que tudo que eu faço eu preciso documentar, porque se eu não documento, eu não metrifico, e se eu não metrifico, eu não tenho a possibilidade de crescer, beleza? Então é sempre isso. Documentação, um doc, mais metrificação, mais eficiência, tá bom? Porque aí você tem o resultado que você espera. Não existe fórmula de sucesso, você sabe muito bem disso. A nossa mais completa noção sobre como tocar um negócio, a gente sabe muito bem que não existe jeito certo e jeito errado, porém, entretanto, todavia, vocês sabem muito bem que existem formas melhores de vender. E se existem formas melhores de vender, existem formas melhores de gerenciar. E vocês sabem muito bem disso, porque o que mais tem hoje é fotógrafo com 15, 10 anos de carreira e ele é um artista incrível, mas um péssimo profissional. E é um péssimo profissional por quê? Não é porque ele não entrega um bom trabalho de fotografia, mas é porque da porta para dentro ele tem um problema muito grave. Então tudo que a gente faz da porta para fora é apenas um reflexo do que está acontecendo na parte de dentro da empresa. Então a parte de dentro ela é a estrutura e como estrutura ela precisa ser gerenciada e como processo de gerenciamento quem vai tocar esse negócio naturalmente é você. Você vai ser o capaz e competente para tomar as decisões mais acertadas e também, por causa disso, você precisa ser a pessoa que vai se desenvolver nessa capacidade de gestão. Por quê? Porque normalmente
Os fotógrafos, eles são eu presa, né? Então, eles são eu presa, mas deveriam pensar como empresa. E tá tudo bem se você tem um negócio artesanal, você trabalhando sozinho, com a sua esposa e seu marido, às vezes você tem só um assistente, uma pessoa que faz o atendimento ali para você. Entretanto, isso daqui precisa ser uma mudança de mentalidade, né? Porque a mudança de mentalidade, ela torna você, nesse caso em específico, no quesito gestão, o seguinte: muitos de vocês têm câmera, e vocês têm um emprego, mas vocês não têm um trabalho necessariamente e um trabalho voltado para o empreendedorismo. E são duas coisas completamente diferentes, tem um abismo de distância. Então, quando a gente começa a pensar em empresa, ainda mais de fotografia, você tem essa distância aqui. Essa distância aqui a gente vai chamar de gerenciamento, porque é justamente isso daqui que faz com que essas distâncias elas mudem. Que aqui é o quê? É o que eu quero com o meu sonho. Necessariamente, por que você gere uma empresa? Porque você tem um objetivo social, obviamente, né? Empreender parte do pressuposto que você tem uma razão social, ou seja, um motivo para existir, e normalmente esse motivo para existir é de resolução de problema. Então eu tenho muitos problemas sendo gerenciados, esses problemas estão aonde? Justamente aqui nesse vale. Ao mesmo tempo, eu tenho muitas questões sendo gerenciadas, ou seja, emocionais, relacionais, espirituais e coisa do tipo, tá bom? E ao mesmo tempo, nós temos também aqui a parte que diz respeito a toda a nossa construção como empresa e como negócio. Beleza, Rodrigo. Estou entendendo então que um bom gerenciamento ele faz com que a minha empresa e eu conseguimos chegar em um lugar que é um lugar de conforto e o nosso sonho, que é onde a gente quer de fato construir aquilo que a gente faz. Como empreendedor, a gente sabe muito bem que nosso negócio não é ali uma ONG, né? A gente tem uma finalidade. A finalidade da gente é lucrar. Tá? Lucrar a qualquer custo? Claro que não, porque senão você estaria vendendo a sua alma para Satanás, né? Lucrar dentro dos princípios e valores que vocês têm e que isso não sejam corrompidos com quaisquer que sejam as coisas que vão trazer para você apenas resultado financeiro. Mas, Rodrigo, você fala o tempo inteiro que a gente precisa resolver o financeiro? Claro, porque quando você resolve o financeiro, você tem uma coisa chamada paz em muitos casos e em muitas coisas. O dinheiro, ele é só um facilitador, ele não é o que de fato você deve buscar. Por quê? O dinheiro como um todo, ele é uma energia e como energia, ele é uma consequência. E como consequência, a gente presume que ele é um resultado. Então, se você pegar o livro, por exemplo, Hábitos Atômicos, você vai ter aqui esse desenho sendo feito. Ó. Aqui na esfera externa a gente tem o R, na esfera central a gente tem o C, e aqui na esfera interna a gente tem o I. I de identidade, que é quem você é, C de comportamento, que é aquilo que você faz, executa e presume, e o R como consequência e como resultado. Então o resultado, ele não muda. Então o resultado não muda. O que muda em relação ao resultado? Aquilo que você faz como comportamento. Então eu não consigo perder 10 quilos na academia. Eu consigo ter controle sobre a quantidade de vezes que eu vou para a academia. E essa é a primeira coisa que você tem que entender sobre gestão. Porque muitas vezes vocês estão focados no resultado. E vocês não vão conseguir mudar o resultado se o comportamento associado dentro da sua empresa não mudar junto com isso. Beleza? Até aqui estamos todos no mesmo barco, beleza? Se não estiver, e se vocês estiverem com dificuldade de entender o que eu estou falando, coloca nos comentários para eu poder dar um pause e reativar vocês nesse processo. Então tá bom. O que você vai aprender hoje? Que isso aqui só foi a parte introdutória, né? Você vai aprender, a primeira coisa é o gráfico de crescimento, tá? O gráfico de crescimento, e aqui fica para todos vocês, eu vou repetir isso aqui sempre que eu puder, tá bom? Ele é um gráfico que eu fui desenvolvido dentro da minha metodologia, tá? Só para vocês terem noção aqui. E ele é um gráfico que associa duas coisas: resultado, beleza? E resultado ele não é dinheiro, mas ele é resultado, e você escolhe qual é o tipo de resultado que você quer. E a segunda coisa é o tempo, tá bom? Para um negócio ser lucrativo, eu preciso fazer um adendo aqui, ele precisa ter três elementos. Então, um negócio lucrativo tem que ter três elementos, tá bom? Quais são esses elementos? Um produto com lucro, tá bom? Mais muitas pessoas comprando, mais o quê? O tempo. Todo mundo necessariamente tem um problema.
em relação à própria gestão. Por quê? Porque vocês querem distorcer o tempo sem distorcer o comportamento. Não tem como acontecer essas duas coisas. Eu distorço o meu comportamento para que o tempo e a distância entre um abismo e outro aqui, que foi o que eu desenhei aqui em cima, ele diminua. Então, naturalmente, o que vai fazer com que você mude a tua percepção sobre o seu próprio trabalho é o quê? O quanto de dedicação eu tenho no menor espaço de tempo possível. Para quê? Para que eu chegue no resultado mais rápido possível. Não existe resultado rápido, existe mais rápido, ok? Entenda isso. Se alguém te prometer algum resultado rápido, é porque tem um processo que precisa ser implementado anteriormente ao resultado. Caso contrário, não dá para fazer. Como é que eu te provo isso? Todo mundo sabe aqui que é meu aluno, que a gente tem um programa, e nesse programa a gente ensina como que vocês fazem 10 mil reais em 7 dias. Só que você vai comprar o programa e vai fazer 10 mil reais no final desses 7 dias? Claro que não. Se você não tiver uma estrutura anterior a isso, você não consegue fazer essa captação desse dinheiro que está disponível para você no mercado. Então, não é resultado rápido, é resultado mais rápido sempre, tá bom? Então, qual é a noção do gráfico aqui para vocês entenderem e por que eu estou dando esse embasamento todo aqui para vocês? Para vocês nunca mais se preocuparem com o crescimento da empresa de vocês. Por quê? Se eu tenho ferramentas necessárias para me ajudar no crescimento, eu tenho que ter a mentalidade para poder usar elas de forma correta. Porque senão, o que adianta? Vocês vão ter as ferramentas como vocês têm, câmera, computador, HD, tudo de alta tecnologia, e vocês não faturam muito. Então tem um problema muito claro aqui, que é o quê? Cabeça. Tá bom? Então, o gráfico ele funciona assim, ó. Eu tenho uma linha subindo reto e uma linha estabilizada. Uma linha subindo reto, uma linha estabilizada. Bom, eu sempre vou falar sobre esse gráfico, né? Porque isso aqui é a base daquilo que eu ensino. E em todos esses pontos aqui, que são pontos de mudança, existe uma mudança também. Vamos lá. Se eu estou crescendo, aqui eu estou crescendo, beleza? E aqui eu estou estabilizando. Então aqui eu estou crescendo, aqui estabilizando e aqui crescendo novamente. Estão comigo nisso? Vamos lá. Quando eu estou crescendo, quer dizer que eu estou vendendo e faturando. Então, o C aqui, ele significa faturamento mais crescimento. E vocês esquecem de uma variável aqui que eu já vou falar. No sistema de estabilização, eu estou o quê? Medindo e aumentando a eficiência, tá? Vamos lá. Vocês vão estar comigo nisso. Então, quando eu estou crescendo, eu estou recolhendo o dinheiro do mercado, eu estou vendendo, eu estou fazendo tráfego, eu estou fazendo conteúdo e as coisas estão melhorando e o dinheiro está entrando, eu estou atendendo o cliente, mas vocês esquecem do principal, que é o quê? O ativo, tá bom? Eu vou fazer um adendo do que é o ativo. Ativo nada mais é do que, nos dias de hoje, atenção. E a atenção, ela está subsidiada aonde? Na comunicação, que naturalmente, no caso de vocês, vai estar no Instagram. Então, quando a gente fala de construção de ativos, eu não estou falando só de construção de produtos, mas o ativo principal que nós temos hoje nas pessoas é a atenção delas. Guarda essa informação, beleza? Então tá, agora eu entendi que enquanto eu vendo, eu tenho que reinvestir na empresa para que ela cresça. Por quê? Fazendo um outro adendo aqui. Se você atende gestante, num mundo ideal, essa gestante ela tem um casamento. Num mundo ideal, ela teve um relacionamento. Num mundo ideal, ela foi solteira. Beleza? Então existe uma coisa chamada jornada. Tá bom? Isso aqui se chama jornada. Maravilha? Então, muitos de vocês estão preocupados em vender para essa pessoa aqui, mas vocês esquecem dessa pessoa aqui embaixo. Porque daqui para cá vão ter, sei lá, 6 meses. Daqui para cá vai ter 1 ano e meio. E daqui para cá vão ser 3 anos, talvez. E aí o que acontece? Essa pessoa que você trouxe no seu tráfego para sua empresa, lembra que é um ativo? Ela vai comprar aqui, talvez você esteja fazendo tráfego agora em julho. Vamos botar que aqui é julho, tá? O tempo aqui é julho. E aqui o tempo dela seja dezembro. Então essa mulher, ela comprou, ela entrou na sua base aqui embaixo, ela entrou aqui na sua base aqui embaixo e ela comprou só em dezembro lá em cima. Ou seja, levou um tempo, uma jornada para ela poder comprar de você. Por que isso aqui tem tudo a ver com gestão? Porque parte do processo de gestão é você gerenciar como os teus clientes estão entrando na sua empresa. Porque você vai olhar para uma planilha, às vezes, você vai olhar um monte de informação
e você não sabe de onde teu cliente está vindo e nem como ele está vindo. Então isso é muito preocupante. Então presta atenção. Aqui no sistema de eficiência, o que acontece? Aqui é onde você vai ver se você precisa delegar função, se você tem que comprar uma ferramenta, se você vai contratar o Evoto, se você vai dedicar seu atendimento para outra pessoa. Aqui é eficiência. Então no processo de estabilização, o que você faz? Agora você fatura os seus 10 mil aqui. Aí você quer pular para 50 mil. Só que você quer pular para 50 mil com um problema em 10 mil. Ou seja, você não tem CRM, você não tem contrato, você não tem ninguém para atender para você, você não tem ali um sistema de entrega eficiente e rápido. Adianta você faturar 50 mil? Claro que não, pô. Por que não adianta? Porque você vai fazer o que a gente chama de um outro gráfico aqui, que é isso aqui, ó. Que é esse crescimento senoidal. Então você cresce um período e cai bruscamente para outro. Por quê? Porque você não resolveu os problemas anteriores ao problema que você está passando. Então você acumula problema. Então não adianta nada, essa é a verdade. Então eu prefiro fazer com vocês sempre o processo que é o seguinte: começar pequeno, mas começar certo e organizado, do que começar de qualquer jeito, né? É a famosa ordem e progresso, e muitas vezes vocês estão fazendo o quê? Progresso e ordem. Só que progresso e ordem cansa. Não faz nenhum sentido. Então é o seguinte, se vocês estão jogando um jogo, por exemplo, como uma startup, beleza, pô. Aí é realmente progresso e ordem. É alavancagem o tempo inteiro, mas vocês não precisam passar por isso. Então é melhor se organizarem nesse começo. Então, voltando aqui, o que acontece com vocês é, enquanto eu estou faturando 10 mil, antes de pensar nos 30 mil aqui, ó, que eu vou chegar com certeza absoluta, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que melhorar os processos internos, pô. Porque às vezes você já tem 20 clientes sendo atendidos na sua empresa. Se eu colocar mais 20, você consegue dar conta? Não. E provavelmente você vai se frustrar com o processo. Então não adianta muito você seguir por essa jornada, certo? Então, nessa fase você estabiliza antes de crescer, porque aí você sabe o que você pode melhorar, o que você tem que delegar, aquilo que você tem que abandonar, uma estratégia que não está funcionando mais, e assim por diante. Então, essa é a primeira premissa de construção de ativo, que é construir a atenção das pessoas, trazer essas pessoas para o senso ali da sua comunicação e elas pertencerem ao seu Instagram. E aqui eu tenho que fazer um outro adendo, que é o quê? Quando a gente faz tráfego para crescer a audiência, e esse assunto aqui não é necessariamente de tráfego, tá? Mas é importante que vocês tenham essa estratégia, porque isso faz toda a diferença na hora de vocês se organizarem financeiramente e fazerem a gestão da empresa de vocês, tá? Tem um negócio que eu chamo de money brand, tá? Esse é um conceito que eu não aprendi aqui no Brasil, eu aprendi consumindo conteúdos do exterior, e aqui desdobra em duas coisas interessantíssimas, tá? Que são dois funis. Um funil de oferta direta, beleza? Vou chamar assim, ó. Funil de oferta direta. Um funil foda. E o outro funil é o funil de money brand, necessariamente, tá bom? Vamos lá, vamos desenhar isso daqui. O funil foda é o quê? Um funil, literalmente, tá bom? As pessoas entram no seu funil, lá ele, e elas chegam aqui embaixo passando por uma jornada de consciência e aprendizado maior, comprando alguma coisa de você. Então aqui no final ela desdobra na conversão, beleza? Só que o funil de vendas, ele também, a gente no marketing costuma dizer que ele é a habilidade de perder pessoas. Então você coloca 500 pessoas aqui e chegam aqui 10 pessoas, tá bom? Então vai perdendo pessoas no meio do processo, tá? E é normal, não fiquem chateados com isso. Você vai perdendo pessoas no meio do processo. Porém, esse funil aqui eu gosto para quê? Porque você faz um investimento, por exemplo, sei lá, de R$ 500 e às vezes você fatura 10 mil em tráfego. Claro que não é assim necessariamente, tá? Isso aqui é só uma projeção alucinada que eu estou fazendo, mas nós temos casos de alunos que fizeram investimentos de R$ 500 e faturaram 30 mil, mas eu não vou usar isso como regra. Porém, inclusive ela está aí na aula. Porém, o seguinte, o funil de oferta direta, ele vai falar com quem? Com essa gestante aqui que já está pronta para comprar, pô. Pegou o exemplo? Então eu faço tráfego para trazer essa pessoa para dentro. Então, lá na minha ferramenta, quando eu for usar, eu vou saber quanto que eu investi, quantos leads vieram, como que eu atendi essa pessoa, para quê? Porque aí eu vou ter métrica, gente. E aí com as métricas eu tendo a trazer o quê? Uma percepção melhor sobre as decisões que eu tomo. Senão, vocês não vão conseguir tomar decisão. Aí, às vezes, vocês faturam R$ 500, quer dizer, vocês colocam R$ 500 de tráfego, faturam R$ 1.000, aí no outro mês você coloca os mesmos R$ 500 e você fatura R$ 15.000,
Aí você fala que o mês anterior foi ruim. Não foi ruim. Você colocou R$ 1.000 e faturou R$ 16.000, né? Então, como é que você avalia isso? Olhando a tua estrutura organizacional, porque assim você consegue tomar a decisão corretamente. Então, não tome decisão no achismo. Os números estão aí para comunicar para vocês qual é a melhor forma de você tocar o seu negócio, tá? Então, o funil de oferta direta é isso: tráfego mais atendimento. E aí, o atendimento ele pode ser WhatsApp, funil de vendas, mas o que você quiser, tá? A aula de hoje não é sobre isso, mas é basicamente sobre isso, né? Tráfego pago e oferta no atendimento acontecendo ali. Então você vai fazer um criativo, colocar no tráfego, seu gestor de tráfego vai mandar as pessoas para o seu WhatsApp, talvez, e ali você atende as pessoas e converte elas no atendimento. Só que o funil de Money Brand ele é um pouco diferente, porque ele não é bem um funil, ele é uma pirâmide, né? Então a gente desenha uma pirâmide aqui e a noção é ao contrário. É o seguinte, aqui em cima as pessoas convertem, tá bom? E aqui embaixo, essas pessoas povoam a sua base. Ou seja, elas populam a sua base. Por quê? Porque aqui elas são suas seguidoras. Então eu tenho um processo de oferta direta, eu invisto certa quantia de dinheiro aqui, e eu tenho um outro processo que compõe essa quantia aqui. Aqui você vende em jornada, beleza? E aqui você vende em necessidade. Entendeu a lógica? Um, você vende pela necessidade, ou seja, eu preciso resolver esse problema agora, porque eu estou grávida, já estou com minhas 30 semanas e não tem nenhum fotógrafo. Necessidade. É urgente aquilo ali para ser resolvido. E o outro é pela jornada. Então essas pessoas elas vão se relacionando com você no seu Instagram, consumindo seu conteúdo, vendo o seu dia a dia, vendo como é que você performa, como é que você faz as coisas, e aí elas compram de você no tempo delas, tá? Sempre assim. Então não adianta aqui nesse processo você ficar forçando venda porque não acontece. Aqui é uma jornada, como eu bem disse. Então você vai atender a mulher solteira, você vai atender a mulher que está entrando no relacionamento, a que acabou de casar e a gestante. Ah, Rodrigo, eu tenho que ter vários nichos? Não. O teu nicho ele pode continuar sendo gestante, mas essa mulher um dia aqui ela vai casar. E o teu objetivo é o quê? Que nesses 3 anos que ela te acompanhou, ela decida por você e você não precisa ficar convencendo essa mulher porque ela já está pronta para comprar e compra por quê? Pronta por quê? Porque ela se relacionou contigo durante 3 anos. Entenderam o que eu falei? Tá tudo bem até aqui? Que eu já vou encaminhar para o final daquilo que eu preciso. Coloca nos comentários aí para entender se vocês estão comigo nessa ou não. Maravilha. Então vamos lá. Seguinte, parte desse processo, como eu disse, né, é a oferta direta, vender para quem está pronto, e aqui parte desse processo é o Money Brand, que é vender no tempo da pessoa. Então ela compra quando ela quer, ela compra quando ela pode, ela compra quando ela está pronta para comprar de fato. Então, as duas coisas acontecem simultaneamente. Enquanto eu vendo, eu tenho que crescer. Porque senão, o que eu estou fazendo? Eu estou recolhendo dinheiro e aí chega um determinado momento que acontece isso com vocês aqui, ó. Coloca nos comentários quem já passou por isso. Alguém aí já passou pelo fato de faturar 20 mil até 30 mil e hoje fatura 10. Alguém já passou por isso? Ou fatura até menos, né? Alguém já passou por isso? Ó, o Weber acabou de falar. O Luiz acabou de falar. Já passei por isso. Por que você passou por isso? Porque em um determinado momento você conseguiu secar sua audiência. Ou seja, as pessoas estavam aqui, elas compraram de você porque elas precisavam comprar de você naquela fase da vida delas. Mas muitas vezes as pessoas não têm uma segunda fase de compra. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, tá bom? Não vamos assumir isso como uma verdade absoluta porque a gente sabe que existem clientes recorrentes, tá? Mas vamos botar num cenário aqui de máxima que essas pessoas não comprem novamente de você. Duas coisas vão acontecer, que é o quê? Você ter uma dependência do tráfego, só que quem tem dependência de tráfego necessariamente não constrói marca. Por quê? Porque marca não é construída com processo de vendas, é construída com processo de relacionamento e comunidade, tá bom? Então tem marcas institucionalizadas que vendem muito forte, claro, Magalu, Polishop, só que não é o teu caso, porque a gente está falando sobre uma marca pessoal que vende, beleza? E aí, naturalmente, que vai acontecer o quê? Uma dependência de tráfego, tá? E a palavra é tráfego, gente, não é tráfico não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Uma dependência de tráfego não faz com que a sua marca se movimente sem que necessariamente tenha um investimento. Então, o tráfego, ele é uma estratégia auxiliar à estratégia de construção de base.
Se ela for a estratégia principal, o que vai acontecer com você é que você vai ficar tentando secar a tua audiência com o tráfego e normalmente, eu já vejo isso muito no mercado acontecer, vocês desistem no meio do processo. Quem tem um gestor, quem pensa como empreendedor, sabe muito bem disso. É tráfego para gerar demanda e para aparecer várias vezes, mais construção de marca. As duas coisas precisam acontecer de forma concomitante, beleza? Não coloque todas as suas fichas em uma coisa só. E aí, naturalmente, você nunca vai ficar com demanda volátil, né? Ou seja, sempre vai ter demanda para você, porque vai ter gente comprando toda hora e vai ter gente o quê? Seguindo e se relacionando com a sua marca toda hora, tá bom? Essa daqui é a melhor forma para você, na minha visão, dentro daquilo que eu faço e que eu tenho visto que tem gerado resultado para os meus alunos, essa é a melhor forma de você começar o processo de gestão da sua empresa, tá? Não é tendo só um contrato, não é tendo só ali uma pessoa para atender você, é tendo a mentalidade certa de construção de negócio. Sem a mentalidade de construção de negócio, o que vai acontecer com você é fico dependente de indicação, e depender de indicação não é bom. Por quê? Porque você fica dependendo o sucesso do seu negócio pela boa vontade do outro. Indicação para mim é bônus. Nem entra na conta. É bônus. Mas é um canal de comunicação também. E é um canal de aquisição de cliente. Então tem muita gente que tem uma boa indicação, mas normalmente essas pessoas que depositam todo o negócio no sistema de indicação, acontece o quê? Você perde o teu cliente para alguém mais legal que você, mais bonito que você, mais sagaz que você, mais inteligente que você e mais barato que você. E aí o que acontece? Você perde aquele canal de aquisição. Então a indicação, ela é um canal que tem vários canais junto. Às vezes fornecedores, amigos, enfim, né? E às vezes vocês vão perdendo isso daqui. E, por exemplo, se a sua empresa tem um canal de aquisição, que é a indicação, né? Que tem aqui as suas capilaridades. E você, dentro dessa capilaridade aqui, tiver um fornecedor, por exemplo, que gera 70% do seu negócio, ou seja, se as indicações para mim, as pessoas que estão me indicando, se eu perder essa pessoa, o meu negócio praticamente quebra. Então eu saio de um faturamento de 10 mil para 3. Isso é saudável? De forma alguma, pô. Então, o sistema de indicação ele é interessantíssimo, ele é fundamental, porque ele prova que você é um bom profissional e que você entrega resultado. Porém, entretanto, todavia, você não é gerador da sua própria demanda. E gerar demanda, escreve isso para vocês nunca esquecerem mais, tá? Gerar demanda não é fazer tráfego, não é fazer conteúdo. Gerar demanda é estratégia. Porque você pode gerar demanda ruim sem a estratégia certa. Então não adianta muito. Muitos de vocês passam por isso. Vocês têm uma comunicação que não é assertiva, vocês têm um posicionamento que não é forte, naturalmente a audiência de vocês é desqualificada e as vendas de vocês, elas são insuficientes. Estão comigo nisso? Entenderam? Maravilha, então. Última coisa que eu queria falar aqui sobre isso, e aí eu já convido o Matheus para ficar pronto aí para entrar na aula com a gente, é o seguinte: todo mundo sabe que não adianta nada vocês terem um processo de construção de empresa se vocês não têm gerenciamento emocional, tá bom? Não adianta nada. Você pode colocar 50 mil no bolso e você gastar esses 50 mil mais um dinheiro que não é teu. Cheque especial, cartão de crédito, agiota, mais um monte de coisa. Não adianta nada. Você constrói uma boa empresa tendo um CPF forte. Um CPF forte se constrói como? Cabeça. Literalmente. Tá bom? Só que a cabeça ela é um sistema muito complexo. Não é que exista um jeito melhor ou pior. Nesse caso aqui é um jeito que não agride o seu emocional. Só que eu quero falar com homens especificamente isso aqui rapidinho. Para você, não tem tempo ruim. Ouviu? Não tem desculpa, não tem cansaço, não tem choradeira, não tem nada disso. É fazer o trabalho, ponto final. Ah, tô cansado, vai treinar. Tô cansado, toma bomba. Tô cansado, energético. Ah, que não sei o que tá dando errado, corre atrás. Homem é assim, homem resolve. Homem não fica ali pelos cantos sobrecarregando o emocional feminino da mulher dele, ok? Mulheres agora, emocionalmente vocês tendem a se sobrecarregar, porque são muitas demandas sociais e ao mesmo tempo uma cobrança muito grande em cima de vocês.
Naturalmente, o que acontece? Vocês são melhores tomadoras de decisão e normalmente vocês geram mais resultado na fotografia, porque existe um negócio chamado sensibilidade que homem não consegue ter como uma mulher, beleza? Porém, vocês normalmente quebram um negócio de vocês por essa sobrecarga. Então tome muito cuidado com essas duas coisas. Existe um limite, Rodrigo. O limite é a morte. É sempre isso que eu falo. Não morreu, tem um pouquinho de energia ainda para dar. Agora, tá muito sobrecarregado, tá? Cara, faz um exame de sangue, faz um exame completo, vê se as coisas estão de acordo com o que você precisa, porque às vezes um remédio resolve, uma cirurgia resolve, ou uma alimentação adequada com o sono certo resolve também, beleza? Ó, o Matheus mostrando o remédio ali. Eu tomei meu remédio também hoje já, pô. Pra cabeça funcionar com essa fluidez, só medicado. Porque senão eu fico perdido com TDAH, ok? Eu entendi isso, e isso não é uma fragilidade não, pô. Era fragilidade quando dava desculpa. Só que quem dá desculpa não é bom em resolver porra nenhuma. Então a gente simplesmente vai lá e faz, beleza? Então, olha só, gerenciamento emocional, ele é mais importante do que o gerenciamento da empresa, porque a empresa não quebra, quem quebra é o gestor dela. Se ele não tem um emocional para tomar decisão, não adianta nada. E aqui eu queria falar duas coisas rapidamente, que é sobre dinheiro, tá bom? Muitos de vocês vão ver o dinheiro entrando, lá ele, né? E o dinheiro, ele seduz muito vocês, né? Porque naturalmente o padrão de vida de vocês muda muito rápido. Por quê? Porque você vê que antes você faturava 5 mil, tua vida era uma desgraça. Mas agora tu fatura 15, aí tu quer comprar um carro, quer comprar um terreno, aí tu quer casar, quer fazer um monte de coisa. Beleza? Legítima essa decisão sua. Ela é toda baseada em os seus sistemas emocionais e crenças. Um sistema emocional e um sistema de crença, eles não devem entrar na decisão de uma empresa. Beleza? Empresa não tem emoção. Empresa tem o quê? Razão. Agora, se você não conseguir se sustentar na razão da sua empresa, naturalmente vai sobrecarregar a tua emoção e a tua tomada de decisão. Quer dizer que eu tenho que ser um robô, Rodrigo? Jamais. Ninguém consegue ser um robô. Mas na hora de tomar decisão pela empresa, você precisa parar, racionalizar e decidir. Não é decidir de acordo com o teu estômago, com aquilo que tu aguenta. É decidir com os números. Por isso que eu precisei dar todo esse entorno aqui para vocês, por quê? Que quando vocês analisarem o número de vocês, vocês vão ver que esses 15 mil reais aqui não é seu, é da tua empresa. Vocês vão ver que os 50 mil que vocês estão faturando hoje, e que talvez mês que vem você fature 25, porque você não fez o gerenciamento correto dos seus clientes e das suas estratégias, vocês vão ver que isso aqui, na verdade, não são 50 mil, são 35. E tem que se tomar muito cuidado com isso, tá? Para vocês não ficarem nessa gangorra. Ora tô rico, ora tô pobre. Ora tô rico, ora tô pobre. Porque quando você tá rico, o que que você faz? Você toma decisões de rico. Aí você quer ir comprar roupa, aí você vai faz a tua, compra um móvel novo, compra câmera, compra um monte de coisa que não deveria. Porque a sua decisão ela foi baseada no quê? No emocional. E o dinheiro ele mexe no emocional. Só que você deve tomar muito cuidado com isso, porque você tem que saber como é que seu mês seguinte foi. Então, ter ferramentas para isso, ter um processo de mentalidade construída para isso, faz com que você tenha uma palavra chamada previsibilidade. Tá tudo bem se você não gosta de previsibilidade, tá bom? Mas sem previsibilidade, você não tem sustentabilidade. Quantos de vocês já não dormiram preocupados porque não sabiam como ia ser o mês seguinte? Tenho certeza absoluta que muitos de vocês que estão aqui hoje têm essa incerteza. Então, adianta você ter um negócio que fatura muito, se isso não é sustentável para você, não adianta. Na minha visão, não adianta, ok? Mas aí cada um faz o que quiser da própria vida. A gente está aqui só para recomendar coisas importantes para vocês, tá? Antes de passar a aula aqui pro Matheus, eu vou fazer um convite rápido para vocês, tá? Eu acabei de postar lá no Instagram um post falando sobre 10 verdades, beleza? Vai lá nesse post agora pelo seu telefone e comenta CM, tá bom? Comenta CM, CM, beleza? Se você comentar CM, eu vou fazer uma análise do seu trabalho, do que está acontecendo com você. E aí eu vou conseguir te dar um direcionamento personalizado sobre o que você está vivendo, beleza? Então você vai digitar CM, você vai passar por uma automação e essa automação vai entender ali teu processo e dependendo do que estiver acontecendo, eu mesmo vou responder você pessoalmente, tá? Então vai lá nesse post, vai lá agora, não perde tempo não. Enquanto a gente prepara aqui
a, a passada de bastão lá ele de novo, pro Matheus aqui, vocês comentam CM lá, porque aí vocês vão entrar na automação no direct. Depois da aula, a gente faz o processo lá com vocês, tá? Para eu entender o que está acontecendo com vocês, para entender se o negócio de vocês está sendo sustentável ou não. E aí, quem sabe, vocês conseguem uma reunião comigo ou com a minha equipe, ou vocês vão para um direcionamento mais preciso sobre a jornada de vocês. Beleza? Estão comigo nessa? Podemos continuar a aula aqui? Maravilha. Então, quero agradecer mais uma vez aqui ao Matheus pela disponibilidade, pela generosidade de estar aqui com a gente. Sei que a agenda dele é super atribulada, tem muitas coisas para fazer, tem um negócio ali que precisa ser gerenciado, uma família precisa ser cuidada, então honrem muito isso aqui com ele, beleza? Porque a gente sabe, né, que a jornada de empreender, ela não é fácil e muitas vezes ela é solitária. Mas quando a gente tem amigos que estão dispostos a entrar na trincheira com a gente, as coisas ficam melhores. Então é por isso que é importante que vocês tenham esse espaço de comunhão entre si. Então o Matheus é um grande amigo, o Matheus é um cara que eu admiro, tem um negócio que eu admiro, tem uma família que eu admiro. E isso daqui é importante para vocês verem que, independente de onde vocês estejam, não existe concorrência. Cada um está vivendo a própria vida e cada um vai vencer do seu próprio jeito. E ele está vencendo de um lado, eu estou vencendo de outro, e nós não estamos indo para lados diferentes, por incrível que pareça. Nós estamos no mesmo trem, só que em vagões diferentes. Então é isso que eu presumo que vocês comecem a pensar sobre a vida de vocês agora. Beleza? Entenda isso. Vocês estão aqui na aula porque vocês têm a mentalidade diferente já. Vocês estão aqui na aula numa quinta-feira, às 2h30 da tarde, porque vocês querem crescer. E isso já deve ser valorizado por vocês mesmos. E é melhor ainda quando vocês estão acompanhados na jornada. É mais fácil e mais rápido chegar sozinho, mas se manter no topo é mais difícil. Mas quando você está acompanhado das pessoas certas, você consegue ficar no topo, e isso é o que eu acredito, e é por isso que nós fazemos o que fazemos, beleza? Então vou pedir para o Matheus ativar o som dele aqui, vou passar ele para anfitrião e ele vai tocar a jornada com vocês aí. Então aproveitem a aula. Galera, antes de tudo, vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Tá de boa? Tá tranquilo? Eu tentei fazer funcionar a câmera, o microfone, mas enfim, o meu rolê não é mais mexer com essas paradas de equipamento, principalmente de áudio e vídeo. Mas vamos lá, galera. Tô muito feliz com esse tempo aqui com vocês. O Rodrigo me incumbiu dessa missão aí. Eu gosto de falar dessas coisas porque é basicamente o que a gente vive todo dia. Eu tô com um monitor aqui, então uma hora eu vou compartilhar, eu vou olhando aqui para vocês, mas vamos que vamos, vai dar bom. Só para vocês entenderem o que a gente vive e o que eu vou passar para vocês hoje, nós estamos na fotografia, eu e a minha esposa, há uns 13 a 15 anos. Eu saí do CLT fazem 10 anos esse ano. Eu trabalhava numa multinacional, trabalhava na Unilever, uma baita de uma empresa. Eu entrei lá como menor aprendiz, com 16 anos, fui até os meus 23, 24. Comecei a fotografar, decidi sair e hoje eu estou por aqui. Lá na Unilever, eu criei uma bagagem extremamente importante para o que a gente vive hoje. Com 16 anos, eu estava numa multinacional vivendo gestão. Era processo para todo lado. Tudo que a gente fazia tinha que ser planilhado, mapeado, descrito para a gente prestar conta lá na frente. Trabalhava numa área chamada TPM. TPM, vocês acreditam? Total perfeição da manufatura. Eu trabalhava insistentemente para a máquina não parar. Se a máquina parava, o patrão deixava de ganhar dinheiro. O frasco do shampoo Dove caiu na esteira. Aí eu investigava o porquê aquilo aconteceu para sanar na causa raiz. Tá, ele caiu por quê? Porque ele veio torto. Por que que ele veio torto? Porque a esteira estava desgastada. Por que estava desgastada? Porque alguém não fez manutenção, porque ninguém fez manutenção, porque não tinha um checklist. Então, em alguns porquês eu precisava chegar na causa raiz da coisa. E eu trouxe isso para a fotografia desde cedo. A gente entendeu que tem que ter um produto bom, tem que ser bom no que faz, mas em paralelo e até na mesma medida eu preciso ser empresa, eu preciso ter processo, eu preciso ser empreendedor. Não é que um é melhor que o outro, de forma nenhuma, mas a gente vai precisar fazer algumas coisas que talvez a gente não queria. E hoje eu consigo enxergar isso e eu vejo muita mão de Deus em tudo que a gente construiu e conquistou. Começamos com casamentos e nós viemos de famílias extremamente pobres, pobres mesmo. Gato, sem energia, pega dinheiro emprestado, cesta básica. Eu e a minha esposa, a gente trabalhava em áreas similares, em empresas diferentes, tudo mais. Então, tudo que a gente construiu e tem veio da fotografia. Isso aqui tem alguma coisa a ver com gestão? Não. Eu nem gosto de ser motivacional, mas eu gosto de contar essa história para mostrar para vocês que essa parada funciona. Pô, dá certo, deu certo para mim, por que que não vai dar para vocês?
Nada muda do Matheus, da Eslin, da minha esposa para você. Nada, nada. A gente acorda de manhã, escova o dente, vai brincar com a Elisa, a gente vai no banheiro, faz xixi, faz cocô, não muda nada. O que muda é o tempo em que eu comecei a fazer algumas coisas e vocês ainda não. Tudo que o Rodrigo passou aqui para vocês, eu penso da mesma forma. A gente aplica da mesma maneira, talvez com alguns nomes e algumas ideias diferentes, mas na essência é basicamente a mesma coisa. Antes de entrar na parte prática com vocês, eu vou passar uma parte mais teórica. Não gosto muito de teoria, mas ela é necessária. A gente precisa passar por ela para poder mapear e identificar os pontos que a gente vai ter. Hoje a gente tem um estúdio focado em gestantes, é o maior estúdio de gestantes do Brasil, mas nem sempre foi assim. Viemos do casamento, em 2019 a gente chegou no ápice do casamento, começamos a palestrar, chegamos a falar sobre fotografia. 2020 veio a pandemia, não pode ter casamento, e aí? O que eu vou fazer? Eu sou fotógrafo. A gente decidiu montar um estúdio para fotografar as noivas que a gente tinha que estavam engravidando, que estavam ficando gestantes. E a gente já fazia um trabalho muito forte com gestão e marketing antes. Tudo aquilo que eu fazia com casamentos, eu comecei a fazer com o estúdio e as coisas só cresceram desde então. A gente está no sexto ano de estúdio, a gente vai fazer múltiplos 7 dígitos no estúdio esse ano. É óbvio que eu não coloco todo esse dinheiro no meu bolso, eu queria muito, mas a gente tem muito custo, tem muita operação, tem muita gente. Virou uma coisa complexa, virou uma coisa grande, e hoje o meu papel, eu comecei na fotografia, eu não estou mais à frente da parte criativa. Eu estou na parte estratégica da coisa. A minha esposa, a Ezen, ela tá mais à frente na parte da criação. Bota o Matheus para fazer foto gestante, vai ficar uma bosta. Bota a Ezen para fazer anúncio, não vai conseguir, porque a gente designou o papel de cada um. Sinto falta de fotografar? Com toda certeza. É uma das coisas que eu me questiono esse ano para poder ter o que eu falei agora há pouco. A gente tem que equilibrar a parte artística e a parte empreendedora. A parte artística é mais como uma parte filosófica hoje na minha vida. Lá atrás, por que que eu tinha mais alegria, mais motivação olhando para negócio do que agora que eu tenho muito mais recurso? Porque eu estava clicando, eu estava fotografando. E lá atrás não dava para ser autoral em nada, tinha conta para pagar. A necessidade, ela mata toda a criatividade que a gente tem, não tem como. Eu não consigo fotografar pássaros hibernando no verão porque eu tenho conta para pagar e ter a gestante para fazer. Não que eu não goste de forma nenhuma, mas é mais para situar vocês em tudo que está acontecendo. Eu tenho uma visão de empresa, que são alguns pilares que a gente tem aqui, e no fim das contas, esses pilares, eles são meio que uma consciência geral em quem está mais à frente dos negócios das empresas. Cada um pode chamar de um jeito, e eu chamo dessa seguinte forma. Deixa eu ver como é que eu... Aqui, compartilhar. Ah, desktop eu pego tudo, né, mano? É isso aí. Tá aparecendo aí para vocês? Fechou? Beleza, galera, vamos lá. Aqui eu tenho uma ideia do que eu gosto de pensar quando eu penso num negócio. Não só em negócio de fotografia, qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de prestação de serviço, principalmente os negócios criativos. Quando a gente fala de criatividade, eu tenho que pesar muito o que o Rodrigo falou. O meu equilíbrio emocional. Se eu tô mal, ferrou. Se eu tô mal, eu não quero fazer nada. Não adianta, a gente precisa estar bem para que as coisas possam acontecer. E o que me blinda de quando eu não estou bem, as coisas ainda não aconteçam, é pensar exatamente dessa forma que eu vou passar aqui para vocês. E eu não tenho problema nenhum em falar do que a gente vive, de como é, de dificuldades, de números, de gaps, enfim, tudo que a gente posta e mostra para vocês é um livro aberto e estamos lá. Vamos lá, galera. Quando eu penso em negócio, eu penso em empresa, eu, Matheus, olhando para o que eu construí, eu penso em 4 pilares aqui. Eu estou pensando em produto, gestão, experiência e funis. E se eu for pensar num nível de importância, eu gosto de olhar para esses 4 pontos nessa ordem. Quando eu falo de produto, eu estou falando do que eu vendo. O que eu vendo. Quando eu falo de gestão, eu estou falando de como eu cuido do que eu vendo. Como cuido do que eu vendo. Quando eu falo de experiência, eu estou falando de como entrego o que eu vendo. E aqui em funis, eu estou falando de como eu vendo. Nossa, você não pensa num pilar de vendas e assim vai e tal? Ele está embrenhado, ramificado em uma outra coisa, em algumas outras coisas que estão aqui dentro. Só que se eu só olho para o produto e eu estou pensando só nas vendas, eu deixo a parte criativa, a parte estética, a parte bonita, a parte que vocês gostam de lado, e ela é importante. Quando eu estou pensando no produto, eu estou pensando no que eu vendo, e aqui eu vou olhar no quê? Nos produtos mesmo. Produtos, serviços,
na minha esteira de produtos, na jornada do meu cliente, e tudo o que tange o que eu estou entregando, pensando na parte estrutural da coisa. Hoje, e aí eu vou dar uns exemplos para vocês, tá? O que que eu, Matheus, vendo? Ensaios de gestante. Gestante. Legal. Eu tenho outros produtos além do ensaio de gestante? Tenho, pô. Eu tenho quadros, eu tenho álbuns, eu tenho lembranças, eu tenho presentes e por aí vai. Eu tenho outros tipos de serviço, mesmo pensando em gestante? Com toda certeza. Eu tenho mais coisas, eu tenho outros ensaios, eu tenho a minha maneira de recorrência com os acompanhamentos, eu tenho os newborns, eu penso em tudo aquilo que é gestante, que chega comigo, que é o topo da minha cadeia, vai consumir dali para frente. Aqui eu estou olhando para os produtos. Se o meu produto é ruim, se o meu produto é bosta, se a foto que eu entrego não é legal, nada dos outros pilares vai funcionar. Não adianta. A primeira coisa que eu tenho que olhar, por isso que ela está num nível de hierarquia em primeiro lugar, é o que vocês estão entregando. O produto tem que ser bom. Em 2026, você não pode ser mais ou menos, não tem nem como. Ai, mas o meu produto é diferente do fulano. O que eu entrego é melhor que o do ciclano. Isso aí todo mundo faz. Isso aí não dá para pôr no contrato. A qualidade a gente não põe no contrato. A percepção a gente não consegue tangibilizar para as pessoas da maneira que todo mundo fala. Não é bem por aí. Eu preciso ter um bom produto para que todo o resto aconteça. Isso é básico. Se você hoje sente dificuldade no teu produto, cara, eu estou tendo dificuldade. E como é que você mapeia a dificuldade de produto? Feedback de cliente. Não é leitura de portfólio. Porque o cara que vai ler teu portfólio, ele vai ler com a mente dele. Quem lê com a mente de quem compra é o teu cliente. Seus clientes estão reclamando? Eles estão pontuando uma coisa recorrentemente? Estão falando que a edição está muito escura, estão falando que está muito desfocado. Se eles estão pontuando alguma coisa várias vezes, aí você tem um problema de produto. Se não, não. Ah, e teve um cliente que era um cliente problema, de 200 clientes que eu tive que reclamou de uma coisa. Aí é fora do padrão, é alguém que só vai te encher o saco, é alguém que não vale a pena colocar como padrão de nada. Então não estressa com isso. O problema não está aqui. No produto, na qualidade. O problema quando a gente olha em produto, quando eu penso em empresa, está nisso aqui, ó. Esteira de produtos e jornada do cliente. Quando eu olho para a gestante, qual é o próximo passo dela? E por que que eu preciso definir o próximo passo da gestante? Aí qualquer nicho, tá? Se eu não desenho o que eu vou ofertar para ela da próxima vez, ela não vai comprar. Raramente a gestante vem, adorei ser gestante, eu quero newborn. Isso não acontece sempre. 2, 3%. Os outros 97% eu estou ofertando, eu estou empurrando, eu estou atrás. Ó, vamos aqui. Eu sou petulante? Não, mas eu estou mostrando de uma maneira que me convém, de uma maneira que me deixa confortável. Mas eu preciso de uma esteira de produtos desenhada para esse público que eu tenho aqui. Tá, qual que seria a esteira de produtos para gestante? O que que tem depois da gestação? Parto. Eu faço parto? A Eslin faz parto? A gente não vai clicar parto. Eu não clico mais, mas ela não está fotografando os partos. Mas eu ofereço parto? Ofereço. Não, mas você não vai? Sim. Eu tenho time para mandar. Se o meu time não está disponível, eu tenho um contato de alguns freelas para mandar. Mas eles aceitam? Aceitam. Eles precisam saber que não é você que vai estar lá desde o princípio. Se a gente trabalhar na verdade, tudo vai acontecer. Não é para dar migué. Chegou em. Rapaz, estou enrolado, hoje não. Não pode, não. Desde o princípio a gente deixa mapeado. E tudo é narrativa. A maneira com que eu conto, comunico isso, é a maneira que ela vai comprar ou não. Wesley, você faz parto? Ah, não faço, eu não gosto. Muito correria. Na mente de qualquer fotógrafo que não gosta de parto, é isso. Não, eu não faço parto porque não dá para combinar com a agenda de gestante. Você viu aqui, ó, tava cheio. Mas eu tenho alguém da equipe para estar com você, na mesma qualidade, no mesmo padrão. Caso eu consiga estar disponível, talvez eu vá, mas é muito raro. Então eu não consigo garantir, mas eu consigo te manter aqui. Olha como é diferente. Não, não vou porque eu não gosto. Não, não vou porque eu não consigo, mas eu posso ter alguém da minha equipe para manter o mesmo padrão com você. Mateus, se você não faz parto, não é melhor deixar isso para outra pessoa? Claro que é. É mais fácil. Porém, quando um cliente sai da minha esteira, dificilmente ele volta. E não é porque eu sou ruim, é porque a última experiência da cabeça dele é a que está mais fresca. E as experiências são boas. Pô, vocês estão entregando uma coisa boa. Ela não fotografou o quarto com a Gabi, mas fotografou com a Jéssica da Silva. A Jéssica da Silva vai fazer um bom trabalho. Porque, no geral, a parte de execução do produto está bem feita. Nisso vocês estão bom, nisso vocês estão craque. Deu para entender o que eu falo quando a gente pensa em produto?
Que mais? Depois do parto, eu tenho o newborn. Newborn a gente faz. Depois do newborn, o que que eu tenho? Eu tenho os acompanhamentos, eu tenho os especiais e eu tenho os aniversários. Matheus, você não faz aniversário, mas você não faz parte, você faz aniversário? Da mesma maneira. Esli, você consegue estar no aniversário da Julinha? Não consigo, mas eu tenho quem mandar, a minha equipe está disponível. Geralmente a festa é de sábado. Nossa, sábado aqui é uma correria, uma loucura. Você viu como que é, né? Mas eu consigo mandar alguém, já resolve tudo aqui, fecha. É tudo o jeito que a gente comunica. Tudo é narrativo, para qualquer coisa, gente. Tem gente que fala, Matheus, meu estúdio é em casa. Você acha que dá bom? Se você contar assim no seu anúncio, meu estúdio é em casa porque eu não tenho dinheiro para alugar um espaço, é óbvio que não vai dar bom. É narrativa. Vou te receber no conforto da minha casa. Olha como muda a maneira com que eu vou entregar aquela venda. Ah, Matheus, eu quero fotografar na casa dos clientes porque eu não tenho ensaio. Fotografo na sua casa porque não tenho dinheiro para um estúdio. Vai vender? Não vai. Fotografo no conforto do seu lar para ter as memórias do quartinho do bebê e tananã, tananã. O jeito que vocês contam as histórias é o jeito que as pessoas vão amarrar e comprar de vocês. Isso muda tudo, tudo. É lógico que se a gente começa a olhar, caraca, é tanta coisa para fazer, mas pô. Se fosse para ser fácil, a gente botar para CLT. Gente, eu tô aqui no meu cafezinho. E tem café, tá? Cafezinho no bullying, não é frescura, não, ó. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Beleza, galera. Então, quando eu olho em produto, eu não penso só na parte técnica, mas eu penso também na esteira, em qual o próximo passo. Matheus, quando eu olho em produto, eu penso na esteira. Eu já penso no momento que eu vou ofertar isso? Calma. Aí a gente vai olhar lá nos funis, tá? Primeiro, por recomendação, vamos pensar na esteira de produtos. Casos muito difíceis. Quem só faz casamento? Se você só faz casamento, não é um clube de hate wedding, tá? Pelo amor de Deus, mas é muito difícil. É muito complicado ter modelo de negócio e uma esteira de produtos e jornada do cliente para quem só faz casamento. É muito difícil. Eu vim dessa situação. Eu comparo muito o estúdio com o casamento. Tem gente que fica pistola. Ah, mas você construiu o seu estúdio com o dinheiro do casamento. Construí. Da mesma forma que eu construí o meu casamento com o dinheiro do CLT. Da mesma forma que eu entrei no CLT estudando com o dinheiro dos bicos. Tanto faz. Mas se você quer pensar no futuro, começa a pensar no que você tem hoje. O modelo atual que eu trabalho, eu consigo pensar a longo prazo? Eu consigo ter uma esteira de produto? A noiva compra de mim, o que que ela pode comprar? Ah, mas ela vai engravidar. Pô, 1 ano, 2 anos. É tanto tempo que nisso tem novas objeções. Tem um exemplo que eu gosto de dar aqui. Guilherme Pontes, fotógrafo do meu casamento, um dos meus melhores amigos. Se vocês não o conhecem, conheço. O trabalho dele, para mim, é top 3 dos mais consistentes do Brasil. Ale Bigliazzi, ah, o Diogo e o Guilherme Pontes. Para mim, são os 3 melhores fotógrafos de casamento pensando em consistência. O Diogo Pérez, lá de Brasília. Todo o trabalho ele tá top. E por isso que eu contratei para fazer meu casamento. É muito comum chegar uma gestante aqui, nossa, o Gui Pontes fez o meu casamento. Caraca, ele fez o nosso. Mas o Gui Pontes também fotografa a gestante. Ah, é? Eu não sabia. Esse é o ponto. O Gui Pontes foca tanto no casamento que ele não posta nada de gestante, ele não anuncia gestante. E lembra, ela veio para minha esteira, ela não vai voltar pro Gui para fazer outras coisas, ela vai continuar comigo. Adoro puxar a orelha dele. Mano, hoje a Maria e o Lucas vieram aqui. Pô, você fez o casamento deles ano passado. Ei, por que você não fez gestante? Ah, eu não sabia que ela estava grávida. Ei, você mostrou? Você postou? Você anunciou? Quais eram os seus funis para isso? Qual era a sua esteira de produtos para isso? É muito difícil ter uma esteira de produtos pensando só em casamento, tá? É uma dificuldade. Talvez você consiga se você tem mais equipe, se você desenha novos produtos, o que não tem nada de errado e é possível fazer. Para desenhar novos produtos, você tem que ter um conforto emocional e financeiro, e a gente pode falar mais disso mais para frente. Vamos lá, galera, eu tô no estúdio, minha filha tá aqui, tá de férias, talvez ela apareça, enfim, estamos em casa, tá? A vida é assim mesmo, a vida acontece. Beleza, galera. Pensei no meu produto, que é o primeiro pilar. Se o meu produto é ruim, logo nada vai funcionar. Eu posso gastar 30 mil reais por dia. Se o meu produto é bosta, nada vai acontecer. Não adianta. Vocês têm que ter um bom produto. Mas isso eu acredito que aconteça. Isso eu acredito que vocês dominam. Acredito que vocês não tenham dificuldades com essas coisas aí. Legal. Pensei no produto, eu tenho que olhar agora para minha gestão. Quando eu olho para a gestão, eu estou pensando na maneira com que eu cuido das coisas. E para mim, ele é o segundo pilar, ele só vem atrás do meu produto. A gestão só não é tão importante quanto a qualidade do que eu entrego. Porque mais vale eu entregar algo de qualidade para o meu cliente e me lascar depois com a maneira com que eu organizo do que o contrário. Não adianta nada. Tá tudo em ordem, mas entregar coisa ruim. Reclame aqui, avaliação no Google, pessoas te queimando. E isso não pode. A gente tem que prezar sempre
a qualidade do que eu estou entregando. Quando eu trabalhava na Unilever, existia uma pirâmide de prioridades. Era segurança, qualidade e produtividade. Primeiro, a segurança dos trabalhadores e do meu cliente. Depois, a qualidade do que eu estou entregando. E, por fim, a produtividade. A linha pode estar parada, a produção pode estar estourada, mas eu tenho segurança para os meus colaboradores e eu tenho qualidade no que eu estou entregando. A segurança entraria se eu tivesse pensando mais em produção, em execução, e naquelas coisas de, putz, trabalho com coisas perigosas e tudo mais, mas acaba não entrando no nosso caso. Mas, de novo, é o que eu falei para vocês, a bagagem da Unilever, putz, foi fundamental, foi sensacional, foi essencial. Quando eu olho para a gestão, eu estou pensando em como eu cuido do que eu vendo. Como é que eu recebo esse dinheiro? Como é que ela está me pagando? Como é que eu envio o meu contrato? Como é que são os meus processos aqui? É onde a gente separa os prestadores de serviços de empresários de verdade. Existe uma analogia que eu gosto de fazer assim: todos somos criaturas de Deus. Quando a gente aceita Jesus, viramos filhos de Deus. É a mesma coisa. Todo mundo é prestador de serviço. Quando eu tenho gestão, eu viro uma empresa de verdade. Você tem que começar a olhar para essas coisas sim. Meu produto tá bom. Como é que eu meço isso? O cliente está reclamando. Não, você está feliz com o que você entrega? Tô. Tá ótimo. Seu produto tá bom. Agora, como é que tá a estratégia do meu produto? Eu tenho modelo de negócio? Eu tenho esteira de produto? Eu tenho jornada de cliente? Não tenho. Então, seu produto não tá bom. A entrega pode estar boa, a execução tá legal, os presets lindos, mas você tem que pensar no próximo passo. Para pensar como empresa, crescer e até escalar, vai ter que pensar nisso aí. Na gestão, eu estou olhando de como eu vou cuidar. Aí eu tenho que olhar para as minhas vendas, para o meu financeiro e para a minha administração geral. Dentro das minhas vendas, eu estou olhando tudo, desde o meu pedido de orçamento, os meus clientes, as recorrências, e a gente vai entrar a fundo na gestão, tá? Eu só estou ilustrando para vocês. No meu financeiro, eu tenho que olhar tudo: quanto eu vendo, quanto eu recebo, como eu recebo, quanto eu tenho para pagar. Mais importante do que o dinheiro entrando é o dinheiro que eu tenho para gastar. Como é que eu vou trocar de equipamento, trocar de câmera, se eu não sei quanto eu vou ganhar daqui 2, 3 meses? Isso não pode. Eu tenho certeza que se pegar uma foto de qualquer um, vocês vão na ponta da língua. Estava em velocidade tanto, o sol estava assim, o preset foi esse, a abertura estava desse jeito. Mas se eu perguntar quanto vocês vão ganhar em setembro, vocês não vão saber. Aí vai ter que caçar, vai ter que olhar. Essa informação precisa estar na ponta da língua, para tudo. O maior conforto emocional que vocês vão ter como empreendedores está totalmente amarrado na previsibilidade financeira. Matheus, eu faço casamento, dá para ter previsibilidade? É óbvio, você recebe parcelado. Você tem uma entrada e o restante no evento. Matheus, eu faço gestante, mas tudo dá, independente do que você faça. A sua criatividade, ela se bloqueia. Os bloqueios criativos acontecem quando os boletos estão atrasados. Os boletos se atrasam porque você não teve previsibilidade financeira. A previsibilidade está amarrada na tua gestão. Você não olhou para o teu número, logo as coisas avacalharam, logo chegou onde chegou. Aí quando eu olho para a minha administração geral, aqui eu estou pensando na produção, nas minhas entregas, nas minhas execuções, nos prazos, fornecedores. Caraca, Matheus, é muita coisa. É muita coisa. Até conseguir gente para fazer, vamos fazer do nosso jeito. E uma coisa eu garanto para vocês, tá? É impossível ser nota 10 em tudo. No produto, na gestão, na experiência e nos funis. É impossível. Geralmente, quem tem uns trabalhos muito bons, trabalhos que os fotógrafos artísticos que vocês amam, que vocês seguem, eles provavelmente estão com a gestão nota baixa ali. E não precisa de nota ser nota 10 em tudo. Nota 5 você passa de ano. Com 5 você passa. Não precisa ser o melhor gestor, mas você precisa ser mais ou menos. Você precisa pelo menos saber o dia que suas contas estão vencendo, quanto está sobrando no fim do mês. Se não, os dias de vocês estão contados. Depois, galera, eu tenho que olhar para a minha experiência. Quando eu olho para a minha experiência, eu estou pensando no como eu entrego o que eu vendo. Aqui eu não estou pensando no cafezinho que eu sirvo para minha cliente no dia que ela está aqui. É o como eu conduzo toda a experiência dela. É o como eu hypo ela a hora que eu entrego o meu produto. É o como você se porta no casamento. Aí aqui entra posicionamento, a postura, o como você abraça o teu cliente. Não literalmente, mas... Ou melhor, literalmente, não definitivamente. Mas não é só o cafezinho. Não é só a fotinho extra que eu dou de brinde. Não. É tudo o que eu tenho para hypar aquela entrega ao máximo. O que faz parte da minha experiência hoje? Dentro da minha experiência, quando eu mapeei os meus produtos, olha como uma coisa amarra com a outra. Eu olhei e entendi que a gestante precisa chegar no meu estúdio e ter tudo aqui. A maquiagem faz parte da experiência. A maneira com que as meninas conversam com ela faz parte da experiência. O café que eu mando para ela faz parte da experiência. Cara, eu não tenho nada aqui. O guardanapo chancelado com o logo do estúdio faz parte da experiência.
A garrafa de água com o logo do estúdio faz parte da experiência. A maneira com que a minha esposa Esme pega na mão da gestante e vai fazer a produção faz parte da experiência. E o como eu entrego os presentes, toda a experiência ela tem que ter um momento X, ela tem que ter um hype, ela tem que jogar lá em cima para que no final a pessoa saia do lugar, do fim do serviço, falando de você. Eu não sei se vocês já viram, se vocês seguem o perfil do estúdio, é um perfil não tão grande, mas todo o ensaio de gestante, a gente entrega um quadro no final com uma foto do ensaio. Eu tenho uma impressora fotográfica, uma impressora grande, uma impressora profissional. Eu tenho time para isso, 2 cartões na câmera. Ela nem percebe, elas não sabem disso. No meio do ensaio, as meninas pegam, editam a foto, imprimem. Gente, tá aqui um presentinho, um mimo para vocês. Oxe, presentinho. A hora que ela pega e abre e vê que é uma foto que acabou de acontecer, ela fica, mas como assim? Eu quero que ela saia do estúdio falando de mim. Ela vai parar num Subway, vai tomar um café, ela vai em algum lugar falando de mim. Caraca, olha o que a gente acabou de viver. Eu hypei. E o elemento para cada nicho, para cada produto, para cada coisa, vocês vão ter que ver. Aí é muito da criatividade de vocês. Mas a experiência, o que que ela não conta só no dia, tá? A experiência ela é pré, durante e pós. Deixa eu pôr aqui para vocês, ó. Pré, durante e pós. Por quê, Matheus? A experiência no pré, ela começa no meu atendimento. Meu atendimento tem que ser power. Não é só, oi, segue o PDF, esquece. O Rodrigo gosta de PDF, ele ama o PDF. Eu mando PDF, mas eu entendo o que ele fala para vocês sobre o PDF. E isso é o mais legal. O que funciona para um, talvez não funcione para outro, porque eu tenho um volume muito grande. Eu estou com 40, 50 orçamentos todo dia. Se eu cobrasse mais e tivesse menos, com toda certeza eu usaria outra estratégia. Mas o pré, ele está direcionando para o meu atendimento. O pré, ele converte. O pré é para conversão. O durante, ele fideliza, que é o que acontece aqui. E o pós é o que gera recorrência. O pós é o suporte que eu dou. No dia seguinte, algumas horas depois, fulana, meu, que demais ter você aqui. Muito obrigado, parabéns pela escolha. Você esqueceu tal coisa, você não sei o quê. Eu vou te mandar as fotos para seleção até tal dia e acompanhando. Não entregou, acabou. E aqui faz toda a diferença para eu ter recorrência. A minha recorrência vem do pós. Só que se a experiência no durante foi ruim, ela não vai contratar o pós. Você não vai comer uma sobremesa se tiver um cabelo no prato principal do restaurante que você foi. Não tem como. Só que o pré tem que ser importante, senão nem o durante acontece. Deu para entender? No pré, eu estou falando do atendimento, então deixa eu pôr aqui, para ficar claro para vocês. O pré converte, o durante fideliza e o pós gera recorrência. Ô, meu amigo, recorrência. Deu para entender? Tá tranquilo? Isso aqui precisa estar muito bem desenhado, gente. Vocês têm que olhar para essas coisas. Beleza, e por fim eu tenho os funis. Os funis é o como eu vendo. Não adianta nada eu ter um baita produto, minha gestão tá legal, a experiência é ótima, se eu não tenho funil, eu não vou vender. Eu vou guardar todo esse talento, toda essa maravilha que é a minha entrega para mim. Eu tô sendo egoísta, eu tenho que pensar nas pessoas que vão comprar sim. E quando eu falo de funis, eu estou pensando nos meios. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Tá de boa, galera? Vocês estão. Eu não estou conseguindo ver o chat. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Pera aí. Eu não uso muito o Zoom, então às vezes eu dou uma embananada. Pera aí, interromper. Deixa eu ver. Beleza, beleza. Ah, tá aqui, tá de boa. Vocês estão conseguindo acompanhar? Vamos que vamos. Cadê? Compartilhar desktop. Beleza. Vamos lá. Quando eu falo de funil, eu estou falando da maneira com que eu vou trazer as pessoas para consumir o meu produto. Olha só, se eu não tenho funil, eu não vendo meu produto. Se eu não vendo meu produto, não adianta eu querer ter gestão, eu não vou ter o que gerir. Se eu não tenho gestão, eu não vou conseguir ter experiência, porque as pessoas nem vão começar a querer comprar de mim. E por fim, os funis sempre vão estar amarrando tudo. O que eu gosto de falar de funil para vocês? Pare e anota agora. Quais funis eu tenho hoje? O que eu tenho de coisas acontecendo agora para trazer cliente para o meu negócio? Para o meu estúdio, para a minha fotografia de casamento. Quando eu falo de funis, eu falo basicamente de 3 momentos. Não existem outros tipos disso porque a gente não tem tecnologia. São 3 tipos: funis orgânicos, pagos e físicos. Por que tecnologia, mas o que tecnologia tem a ver com funil? Gente, vocês já assistiram Black Mirror? Tem um episódio de Black Mirror que o cara ele tem tipo um controlinho que ele consegue passar nos olhos tudo que ele filmou no dia. Enquanto não tiver uma tecnologia daquela, a gente não vai fazer isso aqui. E se tiver uma tecnologia daquela, vai ter anúncio lá. A gente está vendendo espaço para vender alguma coisa de algum jeito.
Quando eu estou pensando aqui no orgânico, eu estou pensando nos meus conteúdos, que é o que o Rodrigo explicou para vocês de uma maneira magistral, que é sobre os conteúdos, sobre a comunidade, sobre ter fãs, seguidores. Eu estou pensando naquilo. Ele é bom? Com toda certeza. Ele leva mais tempo? Com toda certeza. Eu tenho os funis pagos. Quando eu estou falando de funis pagos, eu estou falando do quê? Eu estou falando de anúncio. Eu estou falando de coisas que eu pago para mostrar o meu trabalho para quem não me conhece. E quando eu estou falando de funis físicos, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu estou falando de coisas que acontecem fisicamente, ó, dá para vocês verem? Ó, Matheus, o cara do Instagram, falando que eu tenho que fazer panfleto. Tô falando que você tem que fazer panfleto, porque é o que eu faço. Como é que funciona o rolê do panfleto? Toda terça-feira eu vou no semáforo com a minha filha no colo. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu tô deixando esse panfleto onde o meu público tá. Onde o público de vocês está? Onde a gestante que paga 2,5 pau no ensaio tá? Ela tá comprando roupa na Carters ou tá comprando roupa na Torra Torra que vende roupa por quilo? Então é ali que eu preciso estar. Eu tenho que estar com essas pessoas. Funis físicos, outdoor. Eu faço outdoor na minha cidade. É barato? Não. Eu vendo ensaio com outdoor? Não vendo. Eu nunca vendi um ensaio com QR Code do outdoor. Ah, então por que você faz? Porque eu preciso ocupar espaço na mente das pessoas na minha cidade. Eu moro numa cidade pequena, eu moro em Vinhedo, melhor lugar do mundo, tá? Melhor lugar do Brasil. Uma cidade pequena, uma cidade muito extremista no quesito de sobrenomes fortes. Se a pessoa é de Vinhedo e tem um sobrenome forte, ela vai se dar bem. Eu sou forasteiro, meu sobrenome não é daqui. Então, no meu mapeamento na minha análise SWOT, eu mapeei que eu preciso ocupar espaço na mente das pessoas de outros jeitos. Então, tem orgânicos, pagos e físicos. Vocês têm que pensar em conteúdos que vão vender os seus trabalhos, vocês têm que pensar em anúncios que vão vender os seus trabalhos, e vocês têm que pensar em funis físicos que vão vender os seus trabalhos. Não necessariamente vender, mas obviamente que trazer as pessoas para um bom atendimento, para a maneira que vocês seguem, para vocês conseguirem converter. Olha que louco, os funis trazem as pessoas para comprar o bom produto que eu tenho, para eu cuidar desse dinheiro, para que eu consiga ter uma boa experiência com tudo. E tem uma regra que eu gosto de dizer assim, 98 é muito. Funis resolvem sua vida. Se você tem 9 funis, você não precisa se estressar com captação de cliente. Tem que ser 9 funis funcionando. O que é funcionar um funil? Você deu o play nele, chegou o pedido de orçamento. Você deu o play nele, você conseguiu sentir as pessoas chegando. 9 funis resolve sua vida. Como assim 9 funis, Matheus? 3 orgânicos, 3 pagos e 3 físicos. Se um dos seus anúncios cair, até você arrumar, você tem 2 rodando. Eu tenho 30 anúncios rodando no Google. Ou no Google não, eu tenho 30 anúncios rodando na Meta. Eu tenho 2, 3 no Google. Pô, são 33 funis. Eu tenho esse panfletinho em 12 lojas, 12 funis. Se 3 lojas fecharem, eu tenho mais 9. Deu para vocês entenderem? Eu tenho conteúdo saindo com automação, CTA nos stories, rotina, funis internos. Um dos funis que mais, o funil que mais colocou dinheiro no meu bolso no mês passado, não foi um funil. Eu fiz mais dinheiro no mês passado vendendo internamente do que com clientes novos. O tráfego foi caótico. Eu geralmente pago 5, 6 reais no lead, estava pagando 15 chorando. Eu tive que gastar 3 vezes mais para bater a minha meta de faturamento. O que mais colocou dinheiro no meu bolso foi um funil interno de venda de recorrência. Pô, vai virar o semestre, vamos ter um acompanhamento diferente. Você consegue 6 ensaios, vai sair a 6 mil reais, 1.000 reais cada ensaio. Você consegue usar um para Natal, consegue usar um para o Dia dos Pais. Tudo é narrativa. Gente, preciso vender porque meu mês foi ruim. Ninguém vai comprar. Vamos encaixar um acompanhamento nesse segundo semestre? Olha aí como muda a narrativa. Tudo muda, tudo está muito amarradinho. Deu para sacar? Então é isso. 9 funis resolvem a sua vida. Caramba, Matheus, você está falando aí há uns 20 minutos. Até agora não falou de gestão. É isso. Produto, eu acredito que o produto de vocês é bom. Talvez vocês precisam olhar para isso aqui, ó. Esteira de produto, jornada de cliente. Pensem muito nisso. Gestão é o que a gente vai ver. Experiência é o como vocês estão fazendo as coisas e não olhem só para o cafezinho no dia. Olhem para o pré, para o durante e para o pós. O que mais faz diferença para as minhas clientes aqui é o pós. Elas nunca viveram isso. Talvez elas tenham feito foto ou até comprado qualquer outra coisa. Ela falou: Nossa, é muito raro a gente ser abordada no depois para saber como foi, como é que tá, como é que eu cheguei em casa. Isso não acontece, porque a gente tem um suporte no depois. A gente entendeu que isso faz a diferença. Ela é mãe, ela está fragilizada. Emoções num carrossel gigantesco, numa montanha russa. Como é que eu tenho tanto feeling assim? Vivendo o que a gente faz. A minha esposa é mãe, então ela sabe, opa, isso aqui faz sentido. O que é a minha parte hoje, galera? Eu estou pensando essencialmente no estúdio, nos funis e na gestão. Os produtos,
a gente está pensando juntos. E o que é mais legal? A gente tem muitos produtos criativos, produtos que são diferentes dos demais. Eu só trabalho com gestante. Ó, outra coisa importante, tá? Aqui, ó, ensaios de gestante. Legal. Eu tenho uma linha de produtos de ensaio gestante. Aí, se eu penso em retratos corporativos, eu tenho que ter outra linha, eu tenho que ter outra esteira de produto, eu tenho que ter outra jornada de cliente, da mesma maneira. Para cada tipo de serviço que você tem que ter tudo isso aqui repetido. O que serve para estante não vai funcionar para quem pega retrato. Aqui no estúdio a gente só fotografa mulheres, essencialmente isso, não é uma coisa que a gente assume como narrativa, mas são só mulheres. A gente faz ensaios de marca pessoal? Não. A gente tem o projeto Criativa, que é um projeto em que a ESDIM conduz a mulher para que ela consiga transformar a essência dela em mensagens para vender o que ela faz. Mas todo mundo tem um projeto, tem um ensaio de marca pessoal, de posicionamento, é o que todo mundo faz. Quando eu tenho o mesmo produto que todo mundo, eu compito com todo mundo, estou competindo com todo mundo. Criativa, ninguém tem. É o projeto dela. Mas aí entra num ponto que eu falei para vocês. A criatividade para criar nome, para pensar em produtos novos, ela só vai acontecer quando as contas de vocês estiverem em ordem. É muito. Tem que ter uma resiliência muito grande, mas muito grande mesmo, com um conforto emocional muito equilibrado, que é o que o Rodrigo falou, para a gente conseguir ser criativo em momentos de dificuldade. Mas é muito, 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 muito. É muito tenso. E aqui eu acho que é isso, galera. Vocês têm alguma dúvida? Querem trazer algum ponto? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos lá, cadê? Zoom. Eu consigo ver o chat enquanto eu transmito? Pera lá, gente. Ah, dá para ver aqui. Pô, desculpe aí, galera. Beleza. Eu vou tomar uma aguinha, se vocês tiverem um ponto, algum nicho, alguma coisa aí, manda aí. Hum. Eu acho que é isso. Vocês estão muito quietinhos. Geralmente, lá no Instagram, eu mostro muito pouco de como eu sou de verdade por questões de bloqueio mesmo. Estou mudando isso. Mas eu sou engraçadão, eu gosto de ouvir vocês. Então vamos lá, galera. Agora a gente vai pensar. Boa, boa, isso é bom. Tudo tranquilo, tá dando para entender? São assuntos meio chatos, eu entendo, mas são essas coisas chatas que fazem a diferença. Foto boa todo mundo tem, gente. Bom todo mundo é. O que faz a diferença é como eu estou cuidando desses 3 pontos, desses 4 pilares aqui. Beleza. O intuito dessa aula é falar de gestão na fotografia. O que você precisa melhorar e mudar, o que você pode precisa melhorar e mudar hoje, né? É a tua gestão. Queria usar o iPad igual o Rodrigo fez, até falei com ele, mas puta, tentei conectar a câmera aqui, deu tudo errado, cara. Isso aqui não é para mim, não. Estou usando uma Sony aqui, aí tacou fogo em tudo. Quando eu penso em gestão, gente, eu estou pensando em vendas, estou pensando em financeiro, estou pensando em administração. Vamos lá. Quando eu penso em vendas, eu tenho que olhar tudo o que tange as vendas no meu negócio. Onde começa toda a venda? Num pedido de orçamento. Uma coisa que eu gosto de falar é: venda não mede saúde de negócio nenhum, principalmente de negócio criativo, principalmente de negócio de fotografia. O que mede a saúde de um negócio é o número de pessoas interessadas. Por quê, Matheus? Eu posso perguntar para você: quantas vendas você fez mês passado? Eu fiz 2 vendas de R$ 1.000. Poxa, você faturou R$ 2.000. Matheus, mais R$ 2.000 não paga nem o meu aluguel. Putz, cara, tá embaçado. Vamos olhar antes. Quantos pedidos de orçamento você recebeu? Matheus, eu recebi 2. Porra, as suas vendas estão ótimas. Você converteu 100% das pessoas que chegaram até você. Seu problema não está na venda, seu problema está nas pessoas interessadas. Você converteu 100%, a conversão está boa, a venda está boa, a maneira que você aborda está boa. Isso não é o problema está nas pessoas chegando para querer comprar de você, está no interesse dela. Então tudo começa no orçamento. Orçamento. Depois, propriamente, eu tenho que pensar na maneira com que eu conduzo o meu atendimento. E nada mais é, o atendimento não é só oi, tudo bem, o atendimento também é a sua venda, tá? Como é que funciona hoje aqui para mim? Eu tenho 2 vendedoras. Quando a gente começou, não, precisa de alguém para atender. Até que a gente entendeu que não, a gente precisa de alguém para vender. As meninas, elas são CLT, são registradas e elas são comissionadas. Se eu só pago um salário, eu tenho uma atendente. Aí aqui é até uma dica para você. Você vai ter alguém para fazer esse trabalho? Se você só paga o salário dela sem comissão, você tem uma atendente. Tanto faz se vendeu ou não. Agora, se está comissionada, ela é uma vendedora. Meta para bater, ela vai correr mais atrás. Não que elas não vão atender bem de forma nenhuma. A gente é muito abençoado que as pessoas que trabalham com a gente são ótimas.
Mas tem que pôr comissão. Para vocês terem vendedores, vocês têm que comissionar o povo. Senão não adianta. Isso é dor de crescimento. Beleza, depois o que que eu tenho? Eu tenho que pensar nos meus clientes. Depois eu tenho que olhar, analisar os números que cabem a isso. Aqui eu não estou falando de números no quesito de recebimento, porque aí ele vai entrar aqui nas minhas finanças. Quando eu olho para o financeiro, o que que eu tenho que olhar aqui? Principalmente os meus recebimentos, os meus pagamentos e o lucro. Eu posso estar fazendo 30 pau no mês, mas eu tenho 29.900 de conta para pagar, e aí, o que que adianta? Vai para o CLT, não muda nada. Quando eu falo de lucro, aqui eu tenho que considerar o que sobra dos custos do negócio e eu gosto de fazer assim, tá? O meu salário. O meu salário não vem do meu lucro. Mateus, eu gosto de trabalhar assim. Tem que falar, tira lucro primeiro. Acho perigosíssimo. Gosto de trabalhar com caixa. Recebo um salário fixo todos os meses, um prolabore da minha esposa, o meu. O que sobra do lucro é o que vai gerar o meu negócio no mês que vem. É o que vai para o caixa. Tudo é meu, mas nem tudo me convém a todo momento. Eu posso fazer uma retirada, mês ou outra, para um investimento maior? Posso e devo, estou trabalhando para isso. É meu dinheiro. Mas eu preciso que o meu Prolabore sustente a minha vida pessoal. Pode ser 10, 15, 20, 30, aí é com vocês. Vocês têm que ganhar para viver bem da maneira que vocês vivem. Mas pensa assim, tentem fazer caixa. E por fim, gente, eu estou pensando na administração. Aqui eu estou pensando em contratos, aqui eu estou pensando nas minhas edições, nas entregas, pacotes, todo o cuidado externo aos demais que eu citei aqui para vocês. Basicamente, esses três pilares, dentro desse pilar, é o que faz a gestão acontecer. Tá, essa é a teoria da coisa. Agora a gente precisa olhar para a parte prática. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagenzinha. Cadê vocês aqui? Como é que eu vejo? Antes da gente ir para lá. Beleza. Deixa eu ver aqui, ó. Entendendo, show, chat é sozinho. Isso aí, pô. Isso é verdade. Vamos lá, galera. Como é que eu cuido hoje? Eu vou mostrar para vocês de uma maneira muito prática. Alguém aí usa o fotocontrole? Se você usa o fotocontrole, coloca aí no chat. Há anos atrás, em 2020, acho que 2021, ou final de 2020, a gente sempre teve planilha para controlar tudo. A gente sempre gostou muito desse rolê todo de gestão, porque a gente veio disso, a gente entendeu que a diferença estava aí. Em saber exatamente o quanto eu vou ganhar, onde vai o meu dinheiro. E isso sempre fez toda a diferença mesmo. Primeiro, produto bom, depois uma boa gestão. A gente criou, a gente já tinha a nossa planilha e ouvimos muitas pessoas e começamos a deixá-la mais robusta. Começamos a colocar algumas outras coisas e a gente colocou para comercializar, com sucesso. A planilha do fotocontrole, foi ali que nasceu. Só que era no Excel. Às vezes dava pau, às vezes não rodava, às vezes tinha bugs com algumas coisas, às vezes o Excel desatualizava, tinha que pagar o Excel. Eu falei, caramba. E eu não entendo nada de fórmula, foi a minha esposa que programou, ela manja muito de Excel, ela é formada pela Microsoft em Excel. E a gente foi comercializando, foi suprindo e tal, até que a gente entendeu que precisava virar um sistema. E há uns 2 anos atrás a gente começou a contratar gente, time, para tentar montar um sistema. E tudo que tem dentro do. Hoje ele é um sistema parrudo, completo, nada complexo, ele é muito funcional e ele resolve todos os problemas de qualquer profissional criativo, não é nem só da fotografia. E ele funciona porque ele foi feito de fotógrafos para outros fotógrafos. Ele resolve todos os pontos porque a gente tem muita peculiaridade, mas muita. Matheus, eu recebo um sinalzinho aqui, o restante no dia do evento, eu recebo parcelado, às vezes ele me adianta, eu vendo foto extra, como é que funciona? Eu preciso que o WhatsApp conecte, eu preciso que a Google Agenda funcione, eu preciso disparar isso. Cara, vamos tentando, vamos tentando. No passado a gente lançou a primeira versão, bem mais ou menos, era um MVP, precisava rodar, rodamos, entendemos, melhoramos, e esse ano o bicho ficou parrudo. A gente lançou, acho que em janeiro, final de janeiro, e hoje é o maior sistema de gestão da fotografia. Eu nem gosto de chamar de sistema, porque essa palavra acaba repelindo, mas é um assistente. É aquilo que, da mesma maneira que vocês têm o Lightroom, o Photoshop, a assinatura da Adobe, vocês precisam de alguma coisa para cuidar das coisas de vocês. E o fotocontrole, a minha ideia é que ele preencha esse espaço. Eu quero que as pessoas tenham dependência dele, porque é isso que faz a diferença. O que vocês fizeram e fazem até agora
te colocaram onde você está. Matheus, eu estou ganhando R$ 10.000. O que você faz para ganhar 20 não é a mesma coisa que você precisa fazer para ganhar 30, 40. Não, não tem como. Você tem que mudar as coisas. Deixa eu ver se vocês estão usando aqui. Eu já mostro para vocês como é que ele funciona na prática. Cadê? Deixa eu ver se tem alguém usando aí. Cadê? Eu usei mês passado. Beleza. Não, aí tem que preencher, pô. Tem que usar. O ponto importante do fotocontrole aqui no estúdio, por exemplo, não sou eu que preencho. Não é a ESA que preenche, são as nossas meninas. Ah, Matheus, mas eu não quero que elas vejam os números, os detalhes. Enfim, vocês escolhem, porque a gente desenhou para que tudo isso aconteça. Deixa eu ver, eu acho que eu estou com ele aberto aqui. Beleza, galera. Aqui é uma conta teste. Deixa eu dar uma carregada. E ele é todo bonitão, ele é todo clean. Enfim, tem bastante coisa. Assim que vocês entram no sistema, eu gosto desses números aqui porque eles são os números principais do meu negócio. Todos os dias de manhã eu entro aqui, eu vejo como é que as coisas estão. Ó, esse ano eu vendi R$ 17.200. Caraca, eu quero ver esse mês. Beleza, vamos colocar esse mês, mês passado. Quantos trabalhos entraram? Quantos clientes novos? Como está a minha taxa de conversão? Isso aqui é extremamente importante. Eu falei para vocês, o que mede a saúde do negócio não são as vendas. Olha só, taxa de conversão de 8,3%. Tá ok. Taxa de conversão de 10%, tá bom, hein? Previsão de faturamento. Como é que eu vou trocar de equipamento se eu não sei quanto eu vou ganhar lá em setembro? Eu vou aguentar pagar essa parcela? Como é que eu vou trocar de carro? Como é que eu vou realizar o sonho da casa própria se eu não sei se eu vou ter dinheiro? Como é que eu vou comprar alguma coisa se eu não sei o quanto eu tenho de custo para cada mês? Essas coisinhas bobas é o que fazem a diferença na vida de qualquer pessoa. Receita total por mês aqui explodido, total, recebidas, pendentes e vencidas, trabalhos por tipo, os trabalhos que eu mais estou vendendo no período que eu selecionei, a origem dos meus contratos, olha como é completo. A maior parte está vindo do Face, está vindo do Google, está vindo do WhatsApp, está vindo de um anúncio, está vindo do Instagram, os produtos que eu mais vendo, os tipos de orçamento que eu mais recebo, a agenda da semana e até o que eu tenho de edição. Aqui eu já tenho um resumo desses 3 pontos que eu passei para vocês aqui, ó. Eu tenho um resumo bruto das minhas vendas, do meu financeiro e da minha administração. Logo de cara. Aqui é só um dashboard inicial, tá? Que mais? Aqui tem uma paradinha que eu gosto muito, que são os sistemas de bonificação. Conforme vocês vão vendendo, a gente vai dando níveis de acesso para vocês aqui, ó. Tá vendo? De 0 a 10, de 10 a 50, vocês vão ganhando premiações, até para motivar vocês. Isso é bem legal. Parece que não, parece uma coisinha boba, mas funciona. Aqui tem uma central de notificação que eu já explico para vocês. Beleza. E o menu lateral aqui, o sistema, ele está dividido nos pilares que eu mostrei para vocês, que são os pilares que a gente entende como base. É aqui que tange a organização do meu negócio. Eu tenho um pilar de vendas, um financeiro e um só de administração. Tudo começa no orçamento. Não existe uma venda se não houve um orçamento. Não tem como. Por mais que for uma indicação, vocês precisam ver os orçamentos de vocês. E aqui como é que funciona? Você vai conectar o teu WhatsApp e toda mensagem que chegar no teu WhatsApp de orçamento cai aqui diretamente, automático. Matheus, eu consigo responder por aí? Consegue. Se você clicar aqui, você vai abrir a conversa com essa pessoa. Normal, você vai trocando ideia. Eu consigo disparar um link para essa pessoa quando ela fecha um contrato para preencher os dados, para ir automaticamente para o contrato. Isso aqui é um CRM. Todo mundo fala, você tem que ter um CRM de vendas. Isso aqui é um CRM, tá? Essas etapas aqui, ó, novos orçamentos, follow-up, foi falar com o maridão, pré-venda, contrato fechado, não fechado. Ah, Matheus, mas eu tenho mais processos no meu atendimento. Legal, você pode personalizar. Você vem aqui em ferramentas, você vai mudar as suas etapas. Ó, etapas do Kanban, você pode adicionar. Tem algumas que você não consegue remover porque são obrigatórias, tá? Para o sistema funcionar. Aí você só vai arrastando. Ó. Thales me mandou mensagem, beleza, tá em follow-up aqui. Putz, o Thales está em pré-venda. Ah, não, agora o Thales, ele fechou o contrato. Olha que legal. Quando eu arrasto para contrato fechado, olha o que acontece. Automaticamente o sistema fala, vamos cadastrar essa venda? Vamos cadastrar essa venda. Quando eu vier aqui em cadastrar, eu vou fazer a venda dele. Vou pôr os dados dele. Se já é um cliente antigo, eu tenho alguns dados aqui. Senão eu vou preenchendo. O nome, o e-mail, o telefone, ele já puxou. Tudo automático. CPF, RG, os dados que vão para o contrato. Aqui é o que vai para o contrato. Aí aqui embaixo eu venho para o que eu vendi para ele. Eu posso pegar um produto que já está cadastrado, eu posso criar um projeto único para quem tem produtora, por exemplo. Putz, Matheus, eu faço muita venda única. Às vezes o cara quer um pacote de Reels, ele não quer tantas coisas assim.
Sem problema, você pode ter um projeto único. Ah, não, eu vou vender um pacote que eu já tenho aqui. Eu tenho um pacote cadastrado que é o bebê sorridente, beleza? A hora que eu coloco, eu adiciono esse pacote, ele já puxa o valor, ele puxa a data de entrega conforme o que eu cadastrei no pacote. Aqui, ó, ele já puxou para mim o valor para eu ver os dados financeiros. Como é que eu vou receber? Ah, vou receber em duas vezes. Um sinal e o restante lá no dia do evento. Como que ele vai pagar? Pix, dinheiro, cartão de crédito? Tudo que vocês precisam vai estar aqui. Quando eu coloco em criar contrato, o que que acontece? O sistema vai perguntar assim para mim, Matheus, você quer enviar esse contrato para assinatura? Vamos enviar. O sistema faz isso. Você não precisa de uma outra ferramenta para fazer a assinatura. Tudo aqui dentro. Você não precisa cadastrar os dados de novo. Tá tudo aqui dentro. Você não vai precisar abrir um Word, colocar os dados da pessoa, tá aqui, segue o PDF, pagar o QuickSign, pagar o DocSign, pagar qualquer coisa. Tá tudo aqui dentro. Vocês resolvem tudo no mesmo lugar. Legal. Falei para vocês, a gente tem a aba de orçamentos. Eu tenho uma aba só de contratos fechados. Todos os contratos que eu fechei vão estar aqui. Tudo que vocês fizeram vai estar aqui no histórico de vocês. Ó, e o mais legal, todos os contratos têm um número para que quem queira enviar a nota fiscal, por exemplo, tá tudo amarradinho. Faz envio para quem quer e paga mais por isso, sim, porque a nota fiscal é uma parada cara de emitir. Dependendo do seu volume, talvez seja mais interessante você emitir por conta mesmo, mas dá para fazer. E aqui o que que eu tenho, gente? Eu tenho uma ficha de contrato mesmo. O nome, o que que ele comprou, o pacote, quem fechou. Esse aqui fui eu que fechei. Se fosse a Samara, se fosse a Carol, ia aparecer o nome delas. Data de criação, data de fechamento, valor total, os custos que eu tive e o quanto essa pessoa me deve. Tem mais algumas coisinhas aqui, ó. Eu posso mandar um contato para assinatura daqui? Posso. Ó. Se eu clicar nesse botão, eu vou enviar um contrato para assinatura. Seleciono o template. Deixa eu ver um template de gestante. Ó, todas as minhas cláusulas, blá, blá, blá. Foi o que eu criei. Deixa eu ver se eu tenho um casamento aqui com cláusulas de verdade. Putz, eu só zoei aqui, hein? Aí, autorização de uso de imagem. Tá em altos aí, hein? Vocês têm que ter. Quando eu clico em revisar e enviar, ele mostra para mim o contrato que a pessoa vai receber. Esse é o template. Vai estar o logo de vocês, o nome, os dados do contrato, o que ela comprou, as cláusulas e ela assina lá. Se eu enviar para assinatura, ele vai por e-mail, WhatsApp, tá tudo resolvido. Legal. Aqui eu tenho uma lista dos meus clientes. Dos clientes não, do contrato fechado. Quando eu clico aqui, eu consigo ver os dados desse contrato. Ó, tá tudo aqui, que legal. Quem é, o que que ela comprou, as datas, os valores, o quanto entrou, o quanto eu tive de custo, o quanto tem pendente ainda. É aqui que vocês conseguem ter a previsibilidade das coisas, as parcelas que ela tem para me pagar. Os contratos digitais, se ela assinou ou não. Se eu tive venda extra. Aqui no estúdio eu tenho muita venda extra. 90% dos clientes compram foto extra. Tá, como é que eu cuido disso? Eu venho aqui, ó. Fotos extras. Quanto ela gastou? Ela gastou R$ 1.000 de foto extra. Beleza. Eu adiciono esse valor e o meu financeiro fica redondo. Eu não perco nada. Tá tudo amarradinho aqui dentro. Beleza, é aqui que eu cuido dos meus contratos. Depois eu consigo cuidar da agenda, é tudo automático. Quando eu seleciono a data do casamento, a data do ensaio, ele já trava aqui. Mais legal, ela tá amarrada com a Google Agenda. Trava aqui, trava lá, trava lá, trava aqui. Simples, fácil, sem estresse. Aqui, galera, eu tenho um banco de dados só do meu cliente. Aqui que eu vejo a jornada do meu cliente. Isso aqui para mim é fundamental. O Alexandre, por exemplo, gastou R$ 8.000 comigo. Ele comprou duas vezes. O que que eu posso vender para o Alexandre ainda? Uma coisa é ter a jornada, outra coisa é acompanhar a jornada. Eu clico aqui, eu sei o que ele comprou. Tá aqui, ó, 2 contratos, 2 orçamentos, tantos agendamentos, parcelas pagas, os dados dele, informações adicionais, o que que ele comprou? Ah, ele comprou um gestante, ele comprou outra coisa. Ele comprou um newborn. Tem essas parcelas para pagar. A minha jornada de cliente vai estar aqui. Eu sei o quanto cada pessoa gastou comigo. Eu tenho uma piada que uma pessoa pode gastar 30, ela gastou 8. Putz, eu tenho muito dinheiro na mesa, eu tenho muito dinheiro parado. E é tudo muito intuitivo. Aí também eu tenho uma análise de vendas. Aqui eu consigo analisar tudo o que aconteceu. Deixa eu pôr um histórico máximo aqui. Então vamos lá, quantos contratos eu fechei, quantos orçamentos eu recebi, qual que é a minha taxa de conversão, qual que é o meu ticket médio. Quanto eu vendi no total, quantos orçamentos eu tenho em follow-up, como está a minha performance mês a mês, ó. Eu estou recebendo tantos orçamentos, eu estou fechando tanto. A minha receita mensal, quanto está entrando em cada mês, a origem desses clientes, de onde eles estão vindo? Estão vindo do Face, estão vindo não informei, estão vindo do WhatsApp, de onde essa galera está vindo? Isso aqui, para mim, é o ouro. Performance por origem. Para eu saber onde eu vou gastar dinheiro e energia. O Google, por exemplo, colocou R$ 5.000 no meu bolso. O WhatsApp colocou R$ 5.000 no meu bolso. O Instagram colocou R$ 4.000 no meu bolso.
Onde mais está entrando dinheiro é onde eu mais vou gastar energia. Ó, 3 leads, 33% de conversão, aqui eu ganhei tantos mil reais. É lógico que esses dados aqui são só fictícios, então por isso que fica bagunçado. Mas aqui eu sei qual lugar, qual funil dos 9 mais coloca dinheiro no meu bolso. Esses números vocês têm que saber. Os pacotes mais vendidos e até um funil de vendas numa prévia aqui. Quantos entraram, quantos voltaram. Aqui eu olho para as minhas vendas. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Beleza. Essa plataforma também manda mensagem. Calma que a gente chega lá, galera. CRM mundo do jogo, é isso que eu preciso, delegar. Completamente perdido, eu tive que me afastar da fotografia. Putz, vamos voltar com tudo. Vamos voltar com tudo. Vamos lá. Beleza, entendemos sobre as vendas. Agora, como é que eu cuido do meu financeiro? Aqui para mim é o mais legal. Quando eu clico no meu financeiro, é até bonitinho de ver, né? Vocês gostam, então, gostam dessas. Eu tenho aqui, ó, recebido mais a receber, dependendo do período que eu seleciono. O quanto eu tenho de contas a pagar e o quanto sobrou no mês. Aqui eu tenho uma evolução. Quanto eu recebi, quanto eu vou receber, o quanto está gasto. E aqui, galera, eu consigo cadastrar as minhas contas pessoais e da empresa. O que entra, vocês vão colocando de acordo com os contratos que vocês fecham. Vocês não precisam falar para o sistema, eu vou receber R$ 1.000 em janeiro, 2.000 em fevereiro. Não. Quando você coloca a venda lá em cima, você falou que você vai receber parcelado, como vai receber, ele já calcula sozinho. Tá, Matheus, mas eu fiz um freela. Eu tenho que gerar um contrato por um freela? Não, pô, vem aqui, ó, nova receita. Vendi um equipamento. Coloca aqui, se é pessoal, se é variável, se ela está recebida ou não, se é da empresa. Você consegue controlar tudo. Inclusive, recomendo que controle o financeiro pessoal, para estar tudo na mesma ferramenta. Quando eu vou cadastrar uma despesa, aluguel do meu estúdio, aluguel de casa, parcela do meu carro, eu consigo colocar se ela tem uma categoria, saúde, alimentação, e se ela é da empresa ou pessoal. Ah, Matheus, mas aí tem alguém que cuida do meu sistema. Eu não quero que ela veja o quanto eu gasto no cartão de crédito. Sem problema. Quando você manda os acessos para o seu time, você seleciona o que ele vai ver. Se eu não quero que ela veja o quanto eu ganho, ela não vai ver. Ela vai administrar o que eu quero que ela administre. Aqui vocês cuidam de todos os números de vocês. Aqui não é bem uma análise, é mais o financeiro a grosso modo, tá? O que eu tenho recebido e a receber, quanto eu tenho de gasto mais a pagar e o quanto sobra no período total. Aqui eu tenho um menu só de parcelas. Isso aqui é muito legal para quem faz casamento. Eu consigo ver só as parcelas que estão vencidas. Putz, caraca, esqueci de cobrar o fulano. Fulano não me pagou. Ah, não, pagou, vou dar baixa. Para mim, que faço gestante, por exemplo, eu tenho parcela, tenho, mas geralmente eu faço assim. Eu pego um sinal de R$ 100. Meu ticket médio é 2,5, mas eu peço um sinal de R$ 100 só, e o restante no dia do evento. Então eu já coloco assim. Só que eu tenho parcelas. Aí eu venho aqui e confirmo as pagas e tudo mais. E aqui você tem até um dashboard para controlar isso. Para casamento, isso aqui é muito legal, porque às vezes a gente se perde. Eu já cheguei a executar casamento que tinha 3, 4 parcelas paradas porque estava tudo no meu notas do WhatsApp. Era uma zona. Eu tenho as minhas análises financeiras. Aqui, cara, que para mim é mais legal. Aqui eu consigo ver efetivamente o que aconteceu dentro do meu mês, o quanto entrou no meu bolso. Dinheiro recebido, dinheiro gasto, o que sobrou, contratos em andamento. Aqui, periodicamente, mês a mês. Aqui, por receita, que é pessoal, eu não tenho nada cadastrado, então não vai mostrar. E ó, aqui, ó. Mudou as paradas de imposto, vocês têm que ficar espertos, tá? Eu tenho uma calculadora de impostos baseado no real que eu estou recebendo esse mês. E aqui vocês podem colocar, ó, configura, eu coloco se eu sou MEI, se eu sou lucro presumido, lucro real, simples nacional, a porcentagem. Vocês têm a possibilidade de calcular tudo. Quanto que é a minha alíquota? Eu pago em média 10%, então a partir de tudo que eu faturo, ele já mostra para mim. Você vai pagar tanto de imposto, vai te sobrar tanto esse mês. Deixa eu pôr aqui no meizinho, só para ficar. MEI não tem imposto, tem a taxa, né? O máximo aqui. E aí ele mostra para vocês exatamente o que vai entrar, o quanto vai... Ó, aqui já tem umas categorias, tá vendo? Como eu coloquei o período todo, ele puxou tudo. Legal, aqui, ó, até mostrou para mim. Faturamento bruto, 71 mil, imposto a pagar, ele me dá o líquido. Aqui, meus amigos, para quem tem contador, é aqui que o jogo muda. A gente faz um balanço contábil. Eu tenho o EBITDA aqui, eu tenho um DRE. Tá aqui embaixo. Eu só tiro um print e mando pro meu contador. Tá fácil, o sistema calcula. Eu preciso entender essas paradas? Não, o sistema faz para você. Tá simples, tá fácil. É mais avançado? É, mas são problemas que vocês têm que querer ter, tá? Beleza, e aqui eu tenho também um fluxo de caixa. Para quem gosta, você pode cadastrar suas contas bancárias. Ah, ele puxa os dados do banco? Não, não tem como, gente. Ele não consegue puxar porque não somos um sistema financeiro. Não somos uma instituição financeira.
Se fosse uma instituição financeira, dava para fazer via Open Finance e tudo mais, mas não é. Então vocês vão ter que preencher o quanto vocês têm lá no Itaú, no Nubank. E aí vocês conseguem ir contabilizando. Ele mostra, soma tudo e é para ter aqui, esses números precisam bater. Tem gente que adora essas coisas, eu uso de uma maneira bem mais básica, mas ele funciona, tá? Legal, vimos aqui como vocês cuidam das vendas de vocês, do financeiro de vocês, e é tudo automatizado, né? E aqui embaixo, da administração de vocês. Um ponto importante que eu quero trazer aqui, ó, aqui essa central de notificações. Uma coisa é eu ter um sistema e preencher o sistema. Mas todo fotógrafo ele vem com um chipzinho de TDAH pré-instalado ali, para esquecer e não ligar para as coisas. O sistema te avisa o que você precisa fazer. Ele é a prova de esquecimento. Matheus, hoje a parcela da fulana tá atrasada. Vamos mandar uma mensagem para ela? Opa, vamos. Hoje é aniversário do ciclano. Vamos mandar uma mensagem de parabéns? Opa, vamos. Ó, você tem tantos orçamentos esperando para mandar. Um falou, ó, vamos fazer, vamos fazer. O sistema te lembra tudo que está acontecendo naquele dia, para a gente não esquecer. E é muito comum, ó, orçamento aprovado, fechou o contrato, parcela vencida. Isso aqui para mim é o mais legal. É bem Facebook mesmo, mas ele mostra para vocês tudo que precisa acontecer aí. Legal, deixa eu ver se tem algumas mensagenzinhas. Cadê? Ah, beleza, vocês precisam de mais nada para. É isso aí, velho. É verdade. Aqui, meus amigos, vocês resolvem tudo, porque ele foi baseado no que a gente vive. Beleza, aí no fim eu tenho um menu de administração. Quando eu penso em administração, eu estou pensando na prévia das coisas. Eu tenho um menu de produção. O que que é a produção? Para mim, produção, cara, é muito massa. É aqui que eu controlo as edições, por exemplo. A produção, vocês controlam os trabalhos, em que pé que tá. Ó, se vocês olharem, são as etapas: backup, seleção, edição, finalização, entrega, edição de pele. Matheus, mas eu tenho mais processos. Só vem aqui e personaliza, coloca mais coluna. O do estúdio tem 12, eu tenho uma etapa só de Evoto, uma etapa só de Photoshop, uma etapa só de avaliação da ESNE. É aqui que eu monitoro como a Andressa está editando os trabalhos. Eu entro aqui e vejo tudo. Matheus, mas eu tenho que vir aqui e colocar todo o trabalho que entra na edição? Aqui que é o mais legal. Não. No dia do ensaio da Maria, automaticamente vai aparecer essa cartinha da Maria aqui. Vocês não precisam vir e adicionar. Aí você só vai arrastando. Pô, desentreguei. Ufa, acabei. Se está atrasado ou não. Vocês não vão atrasar mais o trabalho de vocês. E quanto mais trabalhos aqui parados, mais problemas vocês vão ter. Eles têm que estar tudo aqui entregue. Vocês conseguem definir as etapas de vocês. Matheus, eu tenho uma produtora, eu tenho 12 etapas a mais. Manda bala. Você faz do jeito que você quiser. Eu consigo colocar uma tarefa manual? Consegue? Ó, eu tenho uma tarefa aqui, ó, revisar os HDs. Beleza, quem vai fazer? Não tem cliente nenhum. É uma situação de backup. Quem vai fazer? Eu posso mandar para o meu, ó, prioridade alta. Eu posso mandar uma tarefa para alguém do meu time. Ó, o meu time aqui, ó, teste o Matheus Granada. Eu posso mandar essa tarefa. Estou lá na praia. Vou viajar mês que vem. Tá viajando semana passada. Andressa, tarefinha nova para você. Aparece na notificação do usuário da Andressa. Opa, tem que revisar os HDs. Olha que louco isso. Ah, o WhatsApp resolve, resolve. Mas aqui você documenta tudo. Que mais? Depois da produção, eu tenho os meus produtos. É aqui que eu cadastro os meus pacotes, os meus serviços, os meus produtos. Todos os pacotes que vocês têm, vocês vão cadastrar aqui. Novo produto. O que que ele é? Um pacote? É uma venda recorrente? Pô, eu tenho contratos recorrentes. É um pacote único? Não, é um pacote. Tem os tipos de trabalho. Eu consigo desenhar isso? Consegue. Você vai colocar quantos tipos você quiser. Nome do produto, descrição, valor. Aí você cria o produto que vocês têm. Já vem aqui para o link de orçamento, tá? Eu tenho um menu só de contratos digitais. Lembra que a gente mandou o contrato para assinatura? Eu tenho um menu só para gerenciar isso. Ó, a Maria recebeu um contrato, mas a Maria não assinou ainda. Eu tenho um dashboard para ver só os digitais. Ah, eu quero ver, eu quero baixar, eu quero mandar o PDF para ela. Tá tudo aqui. Só para gerenciar isso, para não ficar bagunçado. Eu tenho um menu de configurações, onde eu vou colocar os meus dados, tá vendo? Meu telefone, moedas, minhas metas, os tipos de trabalho que eu faço, as origens, as preferências de notificação, tags de cliente. Eu tenho as minhas integrações. O que que é aqui? As integrações é para você amarrar tanto o teu WhatsApp quanto o teu Google Agenda. Matheus, como é que funciona o WhatsApp? Você pina aqui, chegou a mensagem para você lá, cai lá dentro. Ah, e se minha mãe mandar uma mensagem? Você tem que avisar para o sistema que não é uma mensagem de orçamento, aí ele não apita mais. Ah, mas eu uso o número de WhatsApp pessoal e o da empresa. Aí você tem um problema muito maior do que a organização. Você tem que ter um número só para isso. Ah, mas eu vou perder histórico e não sei o quê. Dores de crescimento. Quando a gente é criança, a gente cresce, a perninha dói porque o osso cresceu. Vocês têm que ter essas dores aí. Faz parte. Que mais? Eu tenho um menu de equipe. Aqui é onde eu mando o acesso para minha equipe. Ó, quando eu quero mandar, eu não consigo adicionar porque esse acontece já tem um adicionado aqui. Mas eu posso vir gerenciar funções, por exemplo.
Nova função, nome da função, eu posso atribuir o que a pessoa vai mexer ou não. É aqui que eu vejo o que a pessoa vai usar. Ó, tá vendo? O dashboard, ela vai ver o dashboard, vai ver vendas, vai, financeiro. Eu não quero que ela veja financeiro. Mas eu quero que ela veja minhas parcelas, para confirmar as parcelas. Só que ela não vai saber quanto eu gastei no cartão de crédito, quanto eu estou faturando. São números delicados, números sensíveis. Gente, isso aqui tá absurdo. Legal. Agora tem umas paradas aqui que são mais avançadas, são paradas que eu quis ter mesmo, que é esse carinha aqui, o meu assistente. Ele está em finalização, ele está em teste. O que que é o meu assistente? Eu consigo disparar algumas automações. Lembretes de ensaios, por exemplo. Consigo definir alguns lembretes. Oi, fulana, daqui a 7 dias a gente tem um ensaio. Estou te passando umas recomendações. Confirma o horário para mim, tá tudo certo. Vai vir e tal. Posso ter um lembrete de cobrança. Ó, sua parcela vence amanhã. Putz, sua parcela venceu ontem. Vamos ver como é que é isso aqui. Posso mandar tanto via e-mail quanto WhatsApp, tá? Mas acho que o WhatsApp é o que a gente mais acaba usando. Aí eu consigo configurar o estilo da mensagem, o estilo do lembrete. Eu posso editar. Eu tenho os templates prontos, ó. Tem um templatezinho, ele já mostra aqui para mim e tal. Vamos usar um template padrão? Então tá cá. Tá aqui, ó. Oi, João Silva, tudo bem? Aqui é do estúdio tal. Estamos ansiosos para o teu ensaio, taraná, e você pode alterar. Tipo, ó, posso trocar tudo aqui, ó. Ctrl A. E aí? Não se atrase, hein? Coloca do jeito que você escreve. Aqui vocês podem personalizar. Aí vocês vão disparar com o número que vocês. Que pense em funil. Tem funil de venda rodando hoje. Eu tenho anúncio no TikTok. Eu consigo fazer o TikTok mandar as mensagens direto para o meu WhatsApp? Não consigo. TikTok é concorrente da Meta. Mas eu consigo criar um link personalizado para qualquer tipo de anúncio dentro do meu sistema. Como assim, Matheus? É meio que uma landing page, tá? Bem básica, mas ela é bonitinha, ela resolve. Eu consigo criar links aleatórios, porque eu quiser criar um link para pôr um Linktree, um link para pôr na bio, por exemplo. Vamos lá, criar um novo link aqui. Aí, quando aqui eu tenho a prévia, tá? Quando eu crio meu link, orçamento personalizado. Vamos pôr uma foto no mobile? Vem aqui, seleciono, downloads. Deixa eu ver se eu tenho uma foto, ela tem que ser leve, BG, background. Cadê? Foto BG, Dia das Mães. Não, não é essa. Queria pôr uma fotinho legal. Aqui, ó. Foto linda, ó. Foto que a gente faz, bonitona. É uma foto do estúdio. Legal. Quando eu envio ela, ela vai pegar essa foto e vai colocar aqui atrás. Vocês estão vendo, ó? É o link personalizado acontecendo. Legal. Posso pôr o meu logo também. Pô. Vamos ver se eu tenho um logo aqui nos meus downloads. Logo Studio. Espero que eu tenha aqui. Logo Studio. Putz, em preto não. Branco sim, aí fica massa. A foto tá escura, né? Legal, ele vai carregar, tá lá o logo do estúdio. Posso adicionar um recorte, posso deixar no centro, posso deixar no topo, posso tirar o recorte, não, eu quero só o PNG. Olha que bonitinho que tá ficando, hein? Tá massa. Legal. Orçamento personalizado. Puta texto feio, né? Posso pôr aqui, ó. Clique, experiência. Olha que bonitinho. Putz, Matheus, o texto tá grande, tá estranho, não gostei da fonte. Legal, vamos trocar o estilo da fonte. Não, eu gosto da Montserrat. Vamos ver o tamanho? O logo tá muito grande, quero deixar menorzinho. O título tá menor, ó, o título ficou melhor. Opa, o subtítulo, tamanho do botão, cara, legal, hein? Cor do botão, não gostei desse azul. Botão lá, ó, ficou bom. Tá aqui, ó, o link que vai no Instagram de vocês. O link que vai estar no anúncio de vocês. Todas as vezes que a pessoa clicar nesse link, o que que acontece? Ela vai preencher um formuláriozinho próprio do sistema, vai ser redirecionada para o WhatsApp que está cadastrado aí e automaticamente a mensagem dela vai cair lá no Kanban de atendimento. Como mensagem do link tal, mensagem do link do TikTok. Todo o traqueamento de vocês, traqueamento é quando eu amarro as coisas, vai estar acontecendo. Se esse orçamento da Laura viesse do TikTok, em vez de WhatsApp, estaria aqui, ó, link TikTok. Lá no meu
onde eu analiso, eu ia saber que o TikTok está me trazendo tanto orçamento. Vocês amarram tudo, vocês cuidam de tudo, para não ter que ficar na unha, mexendo e fazendo, porque eu sei que vocês não vão fazer. Se for assim, não vai funcionar. O sistema, ele organiza tudo e ele é automatizado sim. Vocês precisam fazer a entrada do contrato, a maneira que vocês vão receber, porque o resto vai acontecendo. Você não tem que imputar numa planilha, por exemplo, você tem que arrastar, copiar tudo que entra em todos os meses. Aqui não. Aqui tudo acontece bem redondinho. Deixa eu ler aqui, ó. Ah, beleza. Cadê? Ordem e progresso. É isso aí, pô. Posso criar um checklist dentro da tarefa? Pode, vocês podem programar, os limites ajudam muito. Boa. Tamo junto. Manda bala, mano. Buscar as crianças é importante. É isso, galera. O sistema ele resolve tudo para vocês. Vamos lá. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma coisa que vocês fazem de peculiaridade? Matheus, como que funciona tal coisa? Manda aí. Às vezes tem alguma coisa que vocês fazem. Opa, acho que eu interrompi. Deixa eu voltar a compartilhar. Mas mandem aí. Talvez tenha algo que você faz que seja muito peculiar, muito individual, para saber como é que rola para cá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não passei. Aqui são os menus mais de administração, links, meu assistente, contratos digitais, integrações, produções, produtos. Tá tudo amarrado. Tudo que vocês precisam fazer, vocês vão fazer aqui. Deixa eu ver, a gente passou pelos dashboards, análise de venda, análise financeira. É isso, galera. Como que vocês organizam hoje? Manda para mim. Alguém usa algum outro sistema? Alguém usa planilha? Alguém fica na fé em Deus? O que vocês usam? Não é possível que vocês não usam nada, né? Se não usa nada, aí tá tudo errado. Pelo menos um notas. Usa o chat. É, ele mantém o histórico até ali, né? Mas é meio complicado fazer follow-up, por exemplo. Tem umas coisas mais avançadas aqui, por exemplo, ó. Aqui em ferramentas de orçamento, que eu consigo selecionar cadências. O que que são cadências, por exemplo? Eu consigo programar os follow-ups. Eu consigo programar quando que dispara as mensagens, enfim, é bem legal isso aqui, ó. Ligar para fulano, mensagem um após tantos dias, é bem legal. Ó, já usa um fotocontrole. O Excel também é bom, gosto do Excel. Tem que organizar de alguma maneira. O porquê que eu prefiro um sistema? Porque você vai estar em qualquer lugar, você vai conseguir ver. Você abre no celular, você abre no iPad, você abre em qualquer coisa. Ah, vocês têm alguma dúvida? Quer passar alguma coisa? Eu tenho uma parada especial aqui para vocês. Se vocês entrarem agora no site do Fotocontrole, ele está um valor. A gente subiu o valor dele, inclusive, tá? Mas para vocês aqui, eu tenho uma condição muito mais legal. Ah, Matheus, mas eu já tenho, eu já uso. A gente vai dar um grau para todo mundo. Cadê? Onde que estava aberto esse trem aí? Cadê? Aqui, no Canva. Galera, vamos lá. Se vocês entrarem agora, até dar um zoom aqui, no site do Fotocontrole, vocês vão pagar R$ 7,99 no acesso anual. Vocês têm como pegar o mensal também? Tem, mas ele vai sair mais caro e ele não tem nenhum tipo de recorrência. Vocês sempre pagam mensalmente, vocês podem fazer via Pix, via cartão, o que vocês acharem mais fácil. O anual ele sai bem mais barato e agora ele está R$ 7,99. Para resolver tudo isso aqui, eu vou conseguir para vocês a mesma condição que a gente tinha mês passado. A gente acabou de alterar o valor e consigo para vocês um ano de acesso por R$ 699. Dá para parcelar no cartão. Matheus, esse valor ele consegue debitar de maneira recorrente? Não. Ele pega o limite todo, mas vocês conseguem parcelar sim, mas ele vai usar o limite todo. Depois eu peço para o Rodrigo mandar esse link aqui para vocês, esse QR Code, mas para quem quiser aproveitar a oferta, manda bala. A gente vai deixar, eu não sei como ele vai deixar essa aula para vocês, mas se não tiver esse QR Code, vocês vão pagar R$ 799 para um ano de acesso. Eu consigo para vocês aqui hoje R$ 699 para um ano de acesso. Deixa eu ver o que tem aqui. Isso, entra, conheçam. E se vocês tiverem alguma dúvida, não só do sistema, mas de gestão no geral, mande aí, pô. Da minha parte, eu acho que era isso. Deixa eu voltar aqui com vocês. Espera lá. Ah, tá aqui embaixo. Cadê? Beleza. Galera, é isso. Rodrigão, tá por aí? Não sei como você quer conduzir com a galera. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais algum ponto, mandem-nos. Vai dar bom. Querem ver alguma coisa? Querem falar de funês? Adoro falar dessas coisas aí.
Só agradecer, tamo junto, galera. Quinta Fire, aula foi massa, boa. Foi bom, galera. Eu gosto de falar desses assuntos aqui, sempre rende. Gostei da parte do panfleto. Pô, o panfleto é bom demais. Tá aqui, ó. Panfletinho. Ó como que ele é de frente. Deixa eu ver se eu consigo. Você nem está focando aí, ó. Eu tenho, o que que eu gosto de panfleto? Eu tenho os três tipos de trabalhos principais que a gente tem aqui. Eu tenho gestante, gestante com filho, e eu tenho família. E aqui tem uma paradinha, não sei se dá para vocês lerem, ó. Vire este folheto vale o teu sorriso. Vire e descubra. Aí aqui atrás eu tenho mais informações, o que eu vendo, o QR Code, mostro mais do portfólio. E é um panfleto legal, pô. Esse panfletinho ele não tá mal feito. É um panfleto caro, né? Fazer panfleto, fazer outdoor são coisas mais caras do que anúncios, por exemplo. Mas são outros tipos de público que eu vou atingir. Se eu não. Por exemplo, os anúncios. Eu estou trocando todos os anúncios essa semana. Eu estou mudando tudo, refazendo landing page, então eu pausei todos eles ontem. E eu estou deixando de receber pedido de orçamento? Não. Eles estão chegando, porque eu tenho outros funis acontecendo. Mas eu decidi parar agora no começo do mês para refazer tudo. Inclusive, eu estou com uma landing page aberta aqui para dar um tapa nela. Eu mesmo gosto de mexer nessas coisas. Mas vocês têm que pensar onde meu público está, não só dentro do online, não só nos conteúdos, mas ali também. E tem que pensar em gerir essa parada toda, porque é o que vai fazer a diferença. É isso, Rodrigão. E acabou meu café aqui. Hum... Galera, se vocês tiverem mais algum ponto, mais alguma dúvida, mandei aí. Tô com vocês mais um tempinho aí. Mais uns 10, 15 minutinhos. Vambora. Ixi, eu não sei fazer isso não, hein, mano. Pera aí. Calma, vai ter que me dar um tutorial. Ah, tá. Ferramentas de anfitrião. Pera. Bloquear, habilitar, ocultar. É avançado? Participantes, renomear-se, solicitar. Mano, me manda o tutorial aí. Eu tô perdidaço aqui. Eu não uso muito essa ferramenta aqui, não. Calma, ocultar, avançado. Passa o mouse em cima do meu vídeo. Beleza. Pedir para ativar som. Acho que é isso. Ah, agora sim. Agora tu faz o seguinte, clica nos três pontinhos do lado aí e vai em me tornar anfitrião aí. Isso, eu fiz isso aí. Foi? Foi. Agora sim. Muita tecnologia. Maravilha. Gente, vocês entenderam aqui como é que funciona o sistema do Matheus? Sistema esse que faz todo sentido para a jornada de vocês, independente se vocês são negócios mais avançados ou negócios menos estruturados, é necessário que vocês tenham isso sendo feito hoje na empresa de vocês. Por quê? Como eu disse, se você não consegue metrificar as coisas que estão acontecendo, você não tem parâmetro para tomar decisão, né? Então, como eu disse e volto a repetir, recomendo fortemente que vocês tenham acesso a essa plataforma.